E já iniciamos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Vânia, Natália. Turma boa aí, Rose. Muita gente nova aí que eu não conheço. Vamos conhecer hoje. Isso aí. Ô, turma, enquanto o pessoal acaba de chegar aí, escreve para mim no chat aí de onde vocês estão falando, que cidade, que estado. Acabando de aceitar a turma aqui. Escreve para mim aí de onde vocês são. Eu sou de Minas Gerais, Itabirito. Não sei se alguém conhece Itabirito. Itabirito é uma cidade pequenininha, 50 mil habitantes. Pernambuco, hein? Boa, Fortaleza. Calor aí, gente. Aqui tá frio demais da conta. Você tá doido? Vamos ver que nós estamos aqui tudo Belém. Só cidade calorenta. Bom demais, velho. Inveja de vocês, viu? São Luís. Boa. André, Rio Grande do Sul. Frio também. Borda da Mata, sul de Minas. Frio também. Isso aí, gente. Feliz demais de estar aqui com vocês. Acho que todo mundo aqui já está aceitado. Capanema, Pará. Boa. Conta pra mim aqui, quem é primeira vez que está assistindo a aula comigo aqui, ou que nunca assistiu a aula, que tá aqui pela primeira vez. Escreve pra mim, primeira vez aí no chat, aí, só para eu saber o que que eu preciso orientar vocês. Primeira vez, primeira vez. Boa. Muita gente nova, então, fico feliz. Eu vou me apresentar aqui, só ver se está gravando a reunião aqui. Regina, primeira vez. Boa. Ó, para já avisar vocês, o chat está aberto, vocês já perceberam aí. Qualquer dúvida que tiverem, peço a gentileza de vocês, pode escrever no chat à vontade, mandar. E aí, ao longo da aula aqui, eu vou conversando com vocês, eu vou falando, eu vou explicando, tá bom? Então, não deixem de perguntar, porque a gente hoje, a minha ideia aqui é passar o exame optométrico do zero até a refração. Então, a aula tem um bocado de conteúdo. Espero que ajude vocês de verdade. Espero que vocês que contribuam na jornada suas como optometrista aí, tá? Esse é meu objetivo aqui, esse é meu papel. Então, vai surgir dúvidas, é normal. Mandem, podem perguntar, a gente conversa. O objetivo aqui nosso hoje é trocar essa experiência, trocar essa ideia. Fiquem à vontade. E tem algumas carinhas aí que eu já vi, que eu conheço. Bom demais revê-los. Muito bem, meus amigos. Vou compartilhar a tela com vocês. E a gente inicia agora. Cadê compartilhar tela aqui? Beleza. Aqui, aqui. Boa. Acho que é isso. Muito bem, aqui, aqui, aqui. Todo mundo vendo minha tela aí? Faz um joinha para mim aí para eu entender. Eu vou deixar aberto aqui o chat. Boa. Obrigado. Legal, gente. Ó, vamos lá. Para quem não me conhece, prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Bruno Queiroz, sou optometrista, sou ótico, venho de uma família de ótica aí há muitos anos, né? Meus pais iniciaram a primeira loja em 94, então a primeira loja nossa fez ano passado 30 anos, ainda está aberta, né? Hoje a gente tem uma rede de lojas, são 7 lojas. Temos 2 clínicas de exame de vista, temos um laboratório de surfaçagem, fabricação de lente. Enfim, eu tô então atolado aí na ótica há muitos anos, cresci dentro de ótica e depois eu fui fazer optometria, tive a oportunidade de fazer o curso de optometria e fiz a optometria como algo que pudesse agregar no dia a dia da minha loja. Esse era o meu objetivo, atender melhor os meus pacientes, resolver alguns problemas que eu não conseguia resolver
Essa era a minha queixa principal como optometrista, cara. Eu chegava paciente lá com receita e não ficava bom o óculos e eu não entendia, e eu mandava pro profissional de volta e o profissional mandava, falava que era problema da loja e ficava aquela briga e ninguém sabia o que fazer. E aí a optometria veio com essa ideia de resolver isso para mim, de poder atender meus pacientes. Tenho certeza que quem aqui trabalha com ótica, põe para mim no chat para eu saber. Quem tem ótica aqui também, ou quem veio de ótica, só para eu saber. E aí, já passou por isso com certeza. Chega no final do ano, os médicos saem de férias, não tem receita, se não tem receita, não tem venda, e aí fica aquela luta, a gente parece que está dependendo deles para trabalhar, né? Então, o objetivo era poder eu atender meus próprios pacientes e das nossas lojas e fazer o negócio caminhar. Então, uma diferença, uma coisa bem interessante que eu acho legal é que eu consigo, como eu estou diariamente no chão de loja e no consultório, eu consigo mesclar isso muito bem. Então eu consigo entender muitos problemas que às vezes o optometrista que não tem essa experiência dentro da loja, ele não consegue entender isso e aí às vezes ele tem dificuldade de saber sobre lente, sobre tipo de tratamento, o que que pode acontecer, né? Então quando a gente junta esses dois mundos, por isso que não tem como separar, né? Não tem como a gente separar a ótica de optometria. Tem muita gente que fala, tem que ter conselhos separados, tem que ser ótica, uma coisa, optometria, outra gente que infelizmente não é. Ótica e optometria é uma coisa só, é tudo junto. E o mercado é esse. Se a gente olhar fora do Brasil, é assim. Todas as lojas, o futuro é todas as lojas terem um optometrista dentro da loja e está caminhando para isso. Então, para vocês que estão aí fazendo optometria, vocês estão de parabéns por estarem nesse caminho e tenho certeza que vocês vão gostar muito porque é muito bom, beleza? Tenho duas lojas, estou me formando em optometria no final do mês. Parabéns, Patrícia, é isso aí. Você vai ver como é que vai ajudar bem. Tenho ótica, família é tudo do ramo. É isso, Paulo. Estamos todo mundo envolvido. Já estou com o meu consultório montado, pronto para começar a atender. Trabalho em ótica, estou me formando em optometria. Gente, perfeito. O caminho é esse. Vocês vão ver como é que vai melhorar muito a carreira de vocês, o mercado, o comércio de vocês. A gente tem muito mais autonomia para a gente resolver as coisas no dia a dia, a gente atende muito mais rápido nossos pacientes. Hoje ninguém quer esperar, quer marcar consulta para fazer daqui tantos dias, para depois voltar na loja, para depois olhar o óculos. Hoje a gente já pega a pessoa, já faz o exame, já vai na loja, já compra o óculos, já surfaça, já entrega, vai embora, resolve, tá feito, né? Então é isso. Antes de começar, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é não sei, independente da religião de cada um aqui, o objetivo aqui não é falar de religião, né? Mas eu me baseio muito em algumas coisas que eu aprendo na Bíblia e tem não podia deixar de citar aqui um versículo que eu acho muito interessante, que é: E tudo quanto fizeres, fazeis de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não aos homens. E é isso que eu busco fazer aqui. Eu não conheço nenhum de vocês que estão aqui praticamente, nunca tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Espero um dia ter, e eu sei que vai ser muito bom, vamos trocar muita experiência, mas o que eu faço aqui é para agradar Deus, é para agradar tudo que Deus tem dado na minha vida, é retribuir isso em troca, né? Eu aprendi optometria tive a oportunidade de ser da primeira turma de optometrista de Minas Gerais, então eu tive a sorte de ter na minha turma mais de 40, 50 optometristas lá que já eram técnicos e que puderam, cara, que abriram as portas para mim, que me ensinaram um monte de coisa, um monte de dica que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então, nada mais justo do que eu retribuir isso, eu transbordar isso para outras pessoas, e esse é o meu intuito aqui de fazê-los. Lógico que o mundo é movido por coisas, a gente precisa de ter recursos, mas o meu coração é isso, é isso que eu busco fazer, tá? E outra passagem que eu queria trazer aqui para vocês, que já é para começar para a gente falar sobre optometria, é um gancho, que é o seguinte: Mateus 6,24 fala assim: Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que que é isso? O que eu mais escuto de optometrista quando eu vou conversar com alguém é às vezes a pessoa virar para mim e falar assim: Ah, Bruno, eu ainda estou inseguro para começar, eu acho que eu ainda não sei fazer retinoscopia, eu acho que eu só tenho caixa de prova, eu acho que se eu tivesse um Greens ia ser mais fácil, eu acho que não estou pronto. Gente, deixa eu falar com vocês a verdade: existem dois tipos de pessoas. Isso eu estou falando aqui não é sobre optometria, é sobre pessoas, né? Esse nosso objetivo aqui é sobre pessoas. Não sei se todo mundo entende isso, mas existem dois tipos de pessoas: pessoas que vivem de condição, pessoas que vivem por decisão. E a verdade é que a condição perfeita para a gente fazer o que a gente quer, ela nunca vai existir, nunca vai ser o momento certo, a gente nunca vai estar pronto.
Eu tenho certeza que tudo que vocês decidiram na vida de vocês, ainda faltava alguma coisinha, às vezes não era o momento, mas vocês tomaram a decisão de fazer. Eu decidi que eu vou estudar, eu não estou muito bem, eu estou meio apertado, a loja não está boa, cara, mas eu vou assim mesmo, é o que eu quero. Tomei a decisão e fui. E quando a gente toma a decisão, a condição aparece, e aí os caminhos vão se abrindo e as coisas parecem que vão acontecendo pela decisão que a gente toma. Então, o que às vezes eu vejo em muitos optometristas que estão estudando e que formaram e às vezes não estão atuando é porque falta tomar essa condição, falta tomar a decisão de falar assim, cara, eu vou atender. Eu comecei a atender, eu não estava, eu estava acho que no quarto ou quinto período. E aí, não sabia nada, não sabia retinoscopia, só tinha caixa de prova, não tinha tabela, a tabela eu usava do computador, e eu fui atendendo do jeito que eu consegui. Mas quando a gente vai assim, as condições vão aparecendo, a gente vai aprendendo, a gente precisa dar o primeiro passo para falar. E vocês estão dando o primeiro passo aqui hoje, que é estar tá aqui estudando hoje, na terça-feira à noite, buscando conhecimento, buscando uma dica nova, buscando algo novo. Então, quando a gente vive de decisão, a gente tem muito mais resultado. Aí a Vivi mandou, eu só tenho caixa de prova. Vivi, é o suficiente para você fazer refração. Não precisa mais que isso. Lógico que quanto mais recurso você tiver, melhor. Quanto mais artifício você tiver, melhor. Aí eu tenho greens, é mais rápido que a caixa de prova, mas é a mesma coisa. Aí eu só tenho retino Vision, mais baratinho, é a mesma coisa. Eu trabalho com ele até hoje. Então, não esperem terem a condição perfeita para vocês começarem a atender. Atenda com o que vocês têm, faça o melhor que vocês podem fazer de coração. E tenho certeza que a pessoa que está ali do outro lado, ela vai entender, ela vai ficar grata, ela vai ver o seu esforço. E assim foi comigo desde o início. Quando eu chamava um amigo para eu atender, quando eu chamava um parente para eu atender, vem cá, senta aqui comigo, tá com tempo? Senta aqui meia hora. Eu ficava jogando luz ali, tentando achar um grau e não achava, e botava uma lente, botava outra, e, cara, quebrando a cabeça. E aí a pessoa via o meu esforço, via aquilo ali, e ela entendia. A gente às vezes tem medo do julgamento do outro, né? E a gente não precisa ter isso. As pessoas entendem, elas sabem que todo mundo está passando por isso. E agora, quando a gente tem essa humildade de falar que eu estou aprendendo, é muito mais fácil o caminho. E aí as coisas vão caminhando. Então, não deixem isso paralisar vocês. Não esperem você falar assim, só vou começar a fazer refração quando eu estiver formado, quando eu tiver com consultório, quando eu tiver coluna, quando eu tiver greens, quando eu tiver o autorrefrator, quando eu tiver. Nunca vai acontecer. Isso aí tem que ir construindo devagar e tem que ser aos poucos. E mesmo que você tenha tudo, eu conheço profissionais, gente que às vezes formou comigo, que estudou comigo, que tinha o consultório montadinho, lindo, maravilhoso, mas não tinha iniciativa de falar assim, eu vou atender. E aí o consultório ficou ali fechado, aí a pessoa, vou fazer uma pós, que aí vou ter confiança. Aí fez uma pós, não ficou com confiança porque não começou. E aí foi para a segunda pós, e a segunda pós também não deu confiança. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe uma teoria que chama teoria do bote. A teoria do bote, ela fala assim, quando a gente está num caiaque, num bote para navegar, ele tem um remo, e aí você rema de um lado, rema do outro. Rema de um lado, ele anda um pouquinho para um lado, ele rema do outro. O que que é isso? A teoria do bot, o que que ela fala para gente? A gente tem que entender que na nossa vida é como se fosse assim, o nosso caminho como profissional. O remo, de um lado, ele vai ser ali o conhecimento, a teoria, e do outro lado, a prática. Quando a pessoa senta no remo e começa a remar só o lado da teoria, o que que o bote faz quando eu só remo de um lado dele? Ele fica girando em círculos, ele não sai do lugar, ele fica parado. Quando eu remo só a teoria e aí eu remo um pouquinho a prática, ele anda para frente. Então, para a gente caminhar, a gente precisa aprender um pouquinho e treinar um pouquinho, aprender um pouquinho e treinar um pouquinho. E aí o que acontece também, que não pode deixar cair nessa situação, é chega lá na frente, você já está atendendo, já está caminhando, o bote está andando, aí você para de estudar, você para de buscar coisa nova, você acha assim, não, agora eu já sei tudo, estou tranquilo, vou só fazer refração aqui, boa. E aí o que que acontece? Você começa a andar em círculos, porque agora você só está remando com o lado da prática. E aí é onde às vezes eu escuto muito optometrista me liga para a gente conversar, falar sobre o mercado, fala, cara, eu estou estagnado, meu consultório não cresce, eu não consigo mais cliente novo, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu faço uma pergunta simples: tá atendendo todo dia? Tô, bacana, legal. Qual foi a última vez que você fez um curso? Qual foi a última vez que você buscou algo diferente para se oferecer para o seu paciente? E aí. Opa, deixa eu só. Valeu. Pra não ficar aí. Beleza. E aí, quando a pessoa vai, ela fala, pô, realmente, eu não tenho, tem muito tempo que eu não estou estudando nada, tem muito tempo que eu não estou procurando nada. E aí, a teoria do bot fala isso pra gente. A gente precisa sempre fazer prática e teoria. Prática e teoria. Só assim pra gente caminhar na frente, beleza? Então não adianta nada eu vir cá hoje, encher a cabeça suja de teoria, cheio de coisa legal, vocês vão anotar.
e se vocês não botarem em prática. Então, o que vocês têm que fazer amanhã. Ó, aprendi uma coisa, aprendi que no Dial, como descobrir o astigmatismo só pelo Dial. Amanhã você tem que testar, você precisa testar. Você chega lá na loja de vocês, você pega o marido de vocês, a esposa, o filho, a filha, ó, bota para olhar no Dial, vê qual linha que ele está enxergando, vê se o eixo bate com o do óculos dele, e aí vocês, quando coloca a prática, a teoria junto com a prática, aí vocês vão para frente, aí vocês caminham, e aí vocês aprendem, e é aprendendo que a gente avança, entendeu? Ok? Faz sentido aí, gente? Tranquilo para todo mundo? Manda para mim um ok aí se está fazendo sentido para vocês aí para a gente seguir. Muito bem. Boa. Então vamos lá. O que eu escuto muito, que é o seguinte, é, toda vez que eu converso com um optometrista que está iniciando, estou estudando, eu acabei de formar, estou com insegurança, essa é a principal queixa que às vezes a gente escuta, né? E aí a gente vai entender porque a faculdade não deu muita prática pra gente. Cara, veio pandemia, teve muita gente na pandemia, normal, faz parte. A faculdade às vezes põe muito aluno, e aí na hora que chega na hora de fazer a prática, bota um paciente, põe 5 pessoas para fazer o paciente, e a gente não consegue fazer, é um professor para aquele tanto de gente. Infelizmente eu sei como que é, eu já vivenciei isso lá também. É, e aí, o que eu começo a perguntar e consigo entender dos optometristas que é, às vezes a pessoa até sabe muita coisa, eu tenho certeza que vocês sabem muita coisa, vocês sabem técnicas, vocês já leram, já fizeram provas, já fizeram um monte de coisa, mas às vezes o que falta, deixa eu só, tá, que beleza. Às vezes o que falta, gente, não é conhecimento. Às vezes o que falta é entendimento de como que o exame optométrico ele segue, ele tem um caminho. E às vezes quando a gente não tem essa clareza desse caminho, tipo, eu primeiro preciso fazer isso, depois eu preciso fazer isso, depois eu preciso fazer isso, aí eu chego no grau. Quando a gente não tem essa clareza, a gente fica com insegurança. Quando a gente tem isso muito definido na nossa mente, isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Cara, primeiro você tem que fazer esse passo. Depois que você fizer esse passo, você vem para esse. Depois você vem para esse. Depois você vem para esse. Isso facilitou tanto a minha vida, porque eu entendi, primeiro, o que eu precisava aprender. Eu entendi o que eu ainda não sabia para atender. E aí, à medida disso aí, eu fui ao que eu já sei, isso. Eu vou atender até aqui. Vou praticar isso com a minha família, com um amigo. É como se fosse um protocolo. Exatamente, Patrícia. Tem um protocolo de atendimento. Quando a gente não tem essa noção clara do protocolo de atendimento, a gente fica com insegurança. Será que se o paciente perguntar isso, será que eu vou direto para retinoscopia? Será que eu vou direto no autorrefrator? Mas será que eu tenho que fazer essas perguntas antes? E aí fica essa dificuldade. Então, o meu objetivo aqui hoje, eu vou explicar para vocês esses quatro, eu chamo de quatro pilares da optometria, que são quatro fases, quatro etapas dentro do atendimento, são as principais. E aí, dentro de cada uma delas, nós vamos falar um pouquinho de dicas e macetes para vocês. Mas o meu objetivo aqui é que vocês saiam com isso aqui na cabeça entendido. Entendi que são quatro etapas. A primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa. E aí, dentro de cada uma, nós vamos falar um pouquinho para agregar. Mandem dúvidas, vamos conversando. Vamos falar do protocolo. Esse protocolo é o protocolo que eu uso, tá, gente? Esse protocolo eu não aprendi na faculdade, foi uma coisa que eu desenvolvi da minha maneira. Então, às vezes tem outro optometrista que vai atender de outra maneira? Tem. Dá certo? Dá. A gente tem uma profissão que é muito linda, que não existe uma regra. Cara, tem exame que eu faço retinoscopia, tem exame que eu não faço. Tem exame que eu faço cover test, tem exame que eu não faço. No livro tem, Vi. O livro é exatamente os quatro pilares. O livro é exatamente essa aula de hoje aqui, mais detalhado. No livro tem mais conteúdo, mais detalhe de caso e tal, mas é a mesma ideia aqui da aula, tá? Então, assim, as quatro fases que a gente tem dentro da optometria são as quatro etapas, né? Vamos lá, vou colocar aqui para você. São essas quatro aqui. A primeira delas é a anamnese. A anamnese é aquele primeiro momento que a gente vai conversar com o paciente, depois nós vamos aprofundar em cada uma. E aí, falei da anamnese com o paciente, entendi o que que ele está buscando, entendi a dor dele, entendi o que que ele está fazendo ali no meu consultório, qual o problema que ele está me trazendo, porque todo paciente entra no consultório trazendo um problema para a gente. Quando ele entendi o problema dele, eu não consigo avançar o meu atendimento se eu não tiver muito claro isso. Se eu não tiver muito claro qual que é o problema que eu estou buscando resolver do paciente, fica muito difícil eu seguir o atendimento.
Então, para seguir o atendimento, eu preciso fazer uma boa anamnese. Aí nós vamos falar da anamnese. Depois que eu fiz a anamnese, entendi toda a dor do paciente, tudo que ele busca, tudo. Agora eu vou entender a segunda etapa, que são os exames clínicos. Então, o momento do exame clínico na refração é o momento que eu vou buscar fisiologicamente ali no olho dele falando tudo o que ele me relatou. Vou dar um exemplo. Se o paciente me relatou que ele tem sensibilidade à luz, Bruno, eu estou com muita sensibilidade à luz. O que que eu vou procurar? Lá na hora do exame clínico, vou fazer um teste de reflexo pupilar. Vou ver se a pupila dele está fechando na velocidade normal, ou se ela está lenta, ou se ela não está fechando. Mas eu só consigo ir com atenção para esse teste se eu fiz uma boa anamnese. Se eu fiz uma boa pergunta lá no início, entende? Então, você vê como que tudo é amarradinho, é uma conduta que eu preciso ter. E aí, eu faço todos os exames clínicos. Passados os exames clínicos, a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa em si da refração. Então, primeiro eu pergunto. Segundo, eu vou e busco esses resultados pelo que ele me falou. Aí eu confirmo, uma catarata, ele está vendo mal porque é catarata, ele está com fotossensibilidade porque a pupila não está fechando. Eu entendo isso fisiologicamente. Aí agora sim eu vou para a refração. Porque se eu não entendo, não passo por essa etapa e vou direto para a refração, eu cansei de ver profissional quebrando cabeça. Nossa, eu não consigo fazer essa retinoscopia, não consigo fazer essa refração. O cara, a acuidade visual dele não melhora, não melhora, não melhora. Aí na hora que eu pergunto, fez fundo de olho? Não. Olha só, pulou o exame clínico, foi direto para refração. Esse paciente, de repente, estava com catarata. Cara, catarata ele não vai ver de jeito nenhum. A catarata está madura, a visão dele não vai chegar, não vai ficar 20/20, vai ficar ruim. E aí você vai ficar quebrando cabeça, troca a lente, tira a lente, põe a lente, muda para lá, muda para cá, muda eixo, e não vai ficar bom, entende? Então a gente precisa seguir um protocolo para a gente não ter esse tipo de trabalho de erro à toa. E aí chegamos na refração. A refração é a parte mais fácil do atendimento. A refração onde a gente gasta ali menos de 2 minutos. E aí é por isso que a gente vê muita gente reclamando, gente, vocês que têm ótica aí já devem ter escutado muito isso, que é a pessoa é, chega e fala assim, fiz exame com fulano de tal, mas eu não gostei não, cara, 2 minutos de exame, ele sentou, botou lá, é só essa, tchau e foi embora. Não gostei não. Gente, para fazer a refração é realmente 2 minutos. Mas eu preciso fazer todo esse trabalho com o meu paciente para ele ter confiança no meu atendimento, para eu gerar autoridade, que aí é onde é que a gente vai para a quarta fase, que é a fase da prescrição. É onde eu vou passar a receita para ele. Ó, essa aqui é a sua receita optométrica. O grau para corrigir o problema que você me falou lá no início, lá na anamnese, é esse. Para aquele problema que você falou de fotossensibilidade, eu vou prescrever aqui para você uma lente fotossensível, uma lente que escurece no sol. Eu vou colocar tal antirreflexo. Você me falou lá no início que usa muito computador o dia inteiro, trabalha o dia inteiro no computador. Então eu vou colocar para você aqui uma lente com filtro azul. Se a gente não tem essas informações lá na anamnese, como é que eu vou prescrever bem para o paciente lá no final? Impossível, não tem jeito. Tá vendo? Tá vendo como é que é tudo amarradinho? Tudo um depende do outro. E aí, quando você entende essas quatro etapas, o seu exame fica muito mais confiante. Você sabe, cara, lá no início o paciente já falou da lente e falou assim, olha, no final a gente vai conversar sobre lente. Eu vejo muita gente fazendo esse erro por insegurança, que é deixar o paciente, às vezes, conduzir o exame, gente. Vocês precisam se portar como profissionais da área da saúde, como optometristas, vocês estudaram para isso. E aí, se você não conduz o exame da maneira que você tem que conduzir, o paciente começa a dar palpite, ele fica inseguro, ele fala assim, não, mas volta aquela outra lente lá que você tinha colocado aquela hora. Aí você, meu Deus, aí se você for voltar aquela lente que ele colocou aquela hora, não tem nada a ver com o exame, estragou a sua rotina, estragou ali o seu passo a passo, pronto, lascou tudo. Então, tenha essa conduta e vai seguindo ali, ó, vai fazendo esse passo a passo. Então, vamos falar da primeira parte. E aí, depois que a gente entendeu essas etapas, essas aqui são os testes que a gente precisa fazer. Esse material, esse PDF, eu vou mandar depois lá no grupo, gente. Quem quiser pode tirar foto, pode printar, mas também eu vou mandar lá esse PDF para vocês, tá bom? É um resuminho da aula, vai estar lá para todo mundo. Quem quiser acompanhar por ele, pode ir lá para o consultório. E aqui eu listei algumas das etapas dentro de cada uma dessas etapas, né? Então, agora nós vamos passar uma a uma aí para vocês entenderem. Tá fazendo sentido aí, gente? Tá legal? Bota pra mim aí no joinha aí. Valeu, Leide. Beleza. Isso aí. Boa. Então vamos lá. Anamnese. Anamnese, como eu falei, ela é o início de tudo. A anamnese, ela
É o primeiro passo. Ali na anamnese, se eu não. A gente tem que entender que nós estamos ali para resolver um problema do paciente. Ou seja, dor de cabeça, visão ruim, dificuldade de enxergar na escola, tomou pau no exame de carteira, alguma coisa ele tem um problema. Ninguém vai consultar, estou indo consultar porque eu acordei hoje e quero consultar. Não, não existe isso. Ela vai por um problema. E eu preciso entender esse problema. E às vezes eu vejo optometristas que querem fazer uma anamnese rápida, 2 minutinhos, 1 minutinho, só pergunta o nome, idade, tchau. E às vezes eles não entendem que essa anamnese, quanto mais perguntas eu fizer, perguntas certas, viu, gente? A anamnese não é eu chegar, sentar com o paciente e perguntar da vida dele, como é que foi o final de semana, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A anamnese é eu fazer perguntas estratégicas, perguntas intencionais. Por exemplo, a primeira parte da anamnese que a gente fala é o MPC, que é o motivo principal da consulta, né? É a parte que a gente tem maior linha ali para escrever. E aí, nesse motivo principal da consulta é onde eu vou entender por que, que a pessoa veio fazer exame. E aí ele vai me falar. E esse é o momento que a gente tem de escutar. É deixar a pessoa falar. Aí eu vim cá porque meu óculos não tá bom. Beleza. Aí eu continuo, eu tenho que puxar dele. Mas quando que não tá bom? Ah, meu óculos é multifocal, eu enxergo para longe e para perto com ele. Mas para longe tá bom, mas para perto tá ruim. Opa, é totalmente diferente do que ele me falasse. Não, para longe tá ruim, para perto tá ruim. Olha como é que são coisas diferentes. Ah, entendi. Então seu óculos para longe tá bom, mas para perto tá ruim. Para perto tá ruim. Faz um teste para mim aí. Pega ele. Aí a pessoa pega o óculos, bota ele na mão assim, um celular. Afasta um pouquinho a mão, melhora? Melhora. Opa, já entendi que o óculos dele tá ok, só a adição que tá errada. Tá ruim pela idade, já tem. Aí eu pergunto, quanto tempo tem que você fez seu último exame? Aí ele me fala, já tem 2 anos. Pronto, certinho, adição. Deixa eu ver seu óculos, pega o óculos dele, olha na luzinha, veja a marcação, veja a adição. Ah, não, realmente tá com adição de 2, ele tá com 52 anos hoje. Pronto, a adição tá errada, eu já sei como é que eu vou conduzir meu exame daqui para frente. Olha como é que só na anamnese eu sei o que eu vou ter que fazer lá na frente. Entende? Agora, se eu não pergunto isso, eu fico extremamente perdido. Extremamente perdido. Né? Eu trouxe outro dia um caso para a turma lá no grupo que era falando sobre isso. O paciente chegou lá, multifocal, e ele falou que para longe estava embaçado e para perto estava bom. Eu falei, vai que estranho, normalmente não é assim. E aí, na hora que eu fui ver, ele estava hiper corrigido e tal. Nós vamos chegar nessa parte do duocromo lá. E eu falei, cara, se tão para longe tá embaçado e para perto tá bom, provavelmente o de longe está hipercorrigido e aí o de perto pode ficar mais fraco e ficou bom. E aí, na hora que eu levei lá no duochrome, ele viu a linha, a tabela verde melhor, quer dizer que está hipercorrigido. Eu tirei ele 0,25 ou 0,50, não lembro, equilibrou, corrigi certinho a adição pela idade, pronto, ficou ótimo, tá tudo certo, entendeu? Qual a sua base de adição pela idade? O Anderson perguntou aqui. Ô, Anderson, eu uso aquela assim, ó, 40 anos 52, 63. Eu não lembro a última vez que eu prescrevi mais de 3 de adição. 45 anos, 1,5, 55 anos, 2,5. Então, a cada 10 anos sobe 1 grau. E a cada um desses aí, a cada 2 anos ou 3 anos, a gente vai colocando mais 0,25. Então, essa é a tabelinha que eu uso. Nós vamos chegar na parte da adição ali. Existe um macete simples para a gente ver se a adição está certa ou está errada. Eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem. Pra vocês falarem, será que eu acertei a adição? Será que eu não acertei? Será que ficou forte ou ficou fraco? Nós vamos falar. Então, essa é a ideia da primeira anamnese. Fiz essas perguntas, busquei entender. Aí, se a pessoa fala comigo assim: ah, Bruno, meu óculos está bom, mas eu não gostei desse negócio que escurece no sol, não, ficou muito feio. Para que que eu vou prescrever isso no final? Entende? Eu preciso ter essas informações. Eu preciso ter as informações para eu fazer certo. Se a pessoa me queixou, meu óculos ficou muito grosso, a lente ficou muito grossa, ficou feio a estética. Então, na hora de eu prescrever ele, eu vou falar com ele sobre uma lente de alto índice, cara. Então, para você, você tem menos 4 de miopia, o ideal para você é uma lente 1,67 acabada, sei lá. E aí eu vou explicar para ele a melhor maneira de como ele vai fazer o óculos dele resolver o problema dele. Porque quando eu falo isso, quando eu explico isso para ele, eu gero autoridade, eu gero confiança. E aí, quando ele vai na loja, ele já sabe o que ele está buscando, ele já sabe por que está na receita. E o mais comum que a gente pega na loja é a pessoa chega com a receita, aí eu pergunto: o profissional te passou te explicou o que que você tem? Aí ele fala assim: não, não explicou não, não explicou nem qual que é a metropia da pessoa, qual que é o problema visual dele, muito menos sobre a lente, entende? Então a gente precisa falar isso. E aí eu escuto isso todo dia no paciente, no consultório, que é, nossa, eu uso óculos há 10 anos, há 20 anos, sempre tive miopia, ninguém me explicou o que que é miopia. Pô, gostei demais da consulta, legal, vou indicar para alguém. E assim a agenda está cada dia mais cheia, cada dia trago mais paciente,
Cada dia, todo ano, vem vindo os mesmos pacientes, aí vem o marido, aí vem a esposa, aí traz o filho, aí traz o parente, aí traz o pai, aí traz a mãe, e assim a gente vai conquistando nosso espaço. Então, a anamnese, gente, ela é o início de tudo, é a primeira parte que a gente precisa fazer. Dentro da anamnese, eu faço a lesometria sempre de todos os pacientes. Olha que interessante eu pensar na lesometria. Eu dei esse exemplo para vocês do multifocal. Se eu fiz a lesometria, anotei lá o grau do paciente, e ele me queixou que é um multifocal que está ruim só para perto, pô, tá fácil. Eu anotei qual que é o grau dele. Aí tem gente que fala assim comigo. Eu escutava alguns optometristas falando assim: ah, eu não faço lesometria não, porque vai me induzir a um grau, ou eu vou ficar preocupado. Cara, a gente precisa, durante o exame, ter o máximo de informação possível para eu acertar. E o grau da pessoa é um grau que eu preciso saber para acertar. Agora você pensa assim, se o paciente queixa com você assim, cara, meu óculos está muito ruim. Meu óculos, eu olho para as coisas e está entortando. A gente que trabalha em ótica, a gente sabe que normalmente quando entorta uma mesa, um quadro, alguma coisa, é um eixo, pode estar errado, né? E aí, se eu não faço lesometria, às vezes eu vou cometer o mesmo erro que a pessoa do último exame cometeu, eu vou prescrever a mesma receita para a pessoa. Eu preciso fazer lesometria e falar, então seu último óculos estava aqui, ó, eixo 90, eixo 130. Beleza, agora eu vou fazer meu exame. Lá no meu exame eu vou falar, ah, então achei onde é que é o problema. Levei lá no dial, vi que não era 130, era para ser 100, entendi o problema, beleza, vou resolver. Fico tranquilo, porque agora eu entendi o que que ele estava usando e agora o que que ele vai usar. Pronto, é resolvido. Na hora que eu explico isso para o paciente, ele fala, cara, beleza, ótimo, obrigado, resolvido. Segue a vida, fica feliz, vai ter indicação, vai falar mais da gente cada vez melhor, beleza? Stephanie falou aí, não tô no grupo. Tem mais alguém aqui que não tá no grupo? Eu posso mandar o link do grupo aqui daqui a pouco. Para quem não tiver, pode entrar lá no grupo do WhatsApp. Vai ser bom demais. Lá no grupo a gente troca muita experiência, muita coisa legal lá. Boa. Milha, vai ficar gravado, tá bom? Eu vou mandar para vocês. Pode deixar. Daqui a pouco acabando. Deve subir na quinta-feira, tá bom? Eu não consigo subir hoje não, mas quinta-feira ela deve estar no ar e eu mando para vocês aí. Quem não assistiu, quiser assistir, pode assistir várias vezes aí. Beleza? Tá tranquilo. Boa. Depois que eu perguntei, então, fiz o motivo principal da consulta, fiz lesometria, o que mais que eu preciso fazer? Perguntas sobre históricos familiares. Se tem alguma doença na família, se a pessoa teve algum trauma, teve alguma cirurgia. E aí, gente, é impressionante como que se a gente não pergunta, as pessoas não falam. Quantas pessoas, às vezes, eu estou atendendo, se eu não pergunto, ele não fala assim, ah, eu já tive um acidente nesse olho aqui, bateu um negócio aqui quando eu era criança e eu não enxergo nada desse olho. E aí, se eu não pergunto isso, na hora que eu chego, sento com a pessoa lá no Greens ou na caixa de prova, eu começo a trocar o grau dele e ele não enxerga, não enxerga, não enxerga, e eu fico assim, meu Deus, a pessoa não tá vendo, a pessoa não tá vendo, a pessoa não tá vendo, será que eu tô fazendo de errado? Eu olho seu equipamento, eu olho se é a lente, eu troco, eu limpo a lente e a pessoa não enxerga. Foi simplesmente porque eu não perguntei. Porque eu não perguntei se ela já teve algum acidente, se ela teve algum trauma, se ela fez alguma cirurgia. Então vocês precisam perguntar. Perguntem isso. Ah, você já fez alguma cirurgia no olho? Não. Já teve algum acidente que você machucou seu olho, que precisou de algum remédio no olho? Ah, uma vez caiu um negócio aqui, tive que ir pro hospital, tiveram que tirar. E aí, deixa eu mandar de uma vez aqui o link. Daqui a pouquinho eu mando para vocês. Nós vamos chegar nessa parte do grupo aí, eu mando aqui, quem não tá, pode entrar lá no grupo, beleza? Pergunte sobre medicamentos. Medicamentos é muito importante vocês perguntarem. Isso aí, ó. Ansiolítico, principalmente, é todo medicamento que é para ansiedade, que é para deixar a pessoa mais tranquila, que é para deixar a pessoa dormindo melhor, eles têm um efeito de relaxar, né? De acalmar. E esse relaxamento muitas vezes afeta os músculos do olho, os músculos ciliares que a gente tem no nosso cristalino, da nossa pupila. E aí a pessoa é muito comum, ela tem uma visão boa, ela nunca teve nenhuma dificuldade, agora ela passa a ter sensibilidade à luz por causa de alguma interação medicamentosa de remédio. Então a gente precisa orientar a pessoa a isso, e a gente precisa, se realmente for isso, né? Olha, seu olho tá bacana, você não tem astigmatismo, você não tem hipermetropia, você não tem nenhuma ametropia, não tem nada, mas o seu reflexo pupilar está lento. E o seu reflexo pupilar pode estar lento por causa do remédio que você está tomando, que é um remédio novo. Então, eu vou te encaminhar para o profissional que está fazendo o seu acompanhamento, para ele ver se ele pode ou trocar o remédio, se ele pode mudar a dose, se ele pode mudar o horário que você toma o remédio. E aí, enfim, tem N condutas, mas quem vai decidir isso é o profissional, não é a gente. Mas eu preciso perguntar isso para eu entender, para eu dar sequência, para eu fazer um bom atendimento, beleza? Deixa eu ler umas perguntinhas aqui de vocês aqui. Ou a diabetes também pode alterar se ela estiver principalmente descontrolada, tá bom?
Ah, atendi um paciente aqui no consultório, ele tem diabetes, mas toma insulina, tá tudo bonitinho, tudo controlado, diabetes, beleza? Posso fazer o exame numa boa, problema nenhum, tá bom? Agora, o que não pode é a pessoa chegar lá para você, você pergunta, ah, tem diabetes? Tá controlada a insulina? Ah, não, tá totalmente errada, a minha visão tava boa, agora ficou ruim. Cara, pode ser pela diabetes. A sugestão é que você controle primeiro a sua diabetes, controle a sua glicose, depois volte e a gente refaça o exame, porque senão tem grande chance de dar errado. Tem grande chance de você fazer uma prescrição, aí daqui a 2 semanas ela controla a diabetes dela e aí o óxido vai ficar ruim. Então, diabetes sim interfere no grau, beleza? O que mais aqui? A Regina mandou, perguntou exatamente tudo referente ao paciente, doença, medicação, doenças renais, é isso. Quanto mais informações, Regina, melhor. Melhor, melhor, porque mais certo a gente vai ficar. Bartolomeu perguntou. Ó, Bartolomeu de Angola, gente. Temos um angolano aí com a gente aí. Seja bem-vindo, Bartolomeu, meu amigo. É obrigatório o optometrista aferir a pressão arterial do paciente? Cara, não, tá? Não é função nossa. É, Eu faço, eu tenho dois consultórios, um eu faço, o outro não. Existem alguns indícios de que a pressão está elevada, tá? Não só pelo aparelho de pressão, mas a gente tem indício histórico familiar. A pergunta que você tem que fazer é, cara, tem alguém na sua família que teve algum problema de visão que precisava usar colírio todo dia? Ah, meu pai tem glaucoma. Opa, alerta. Meu pai tem glaucoma, alerta. Ah, não, meu pai teve um acidente, é um glaucoma pelo acidente. Não, não tem nada a ver, mas é hereditário. E aí, na hora que eu for fazer um exame de fundo de olho, o que que eu vou procurar nessa pessoa se eu não tiver um aparelho para medir a pressão dela? Eu vou procurar alteração na escavação. A escavação de quem tem glaucoma, ela é maior. E aí, se a escavação é maior, opa, é um indício de que a pressão pode estar alterada. O que que eu vou fazer com isso? Nada. Eu não sou médico, não trato isso. Mas eu vi que não está normal, eu vou encaminhar. Falei, olha, eu fiz o fundo de olho aqui, sua retina está bonitinha, veia, artéria, tá tudo legal, mas a escavação do seu nervo óptico está um pouquinho alterada. Eu vou encaminhar para um oftalmologista para ele fazer uma avaliação para mim. Encaminho, solicito a avaliação, mando lá o do optométrico, eu mando assim, quando eu vou encaminhar, eu mando todas as informações para o cara que chegar lá, ele olhar e falar assim, nossa senhora, essa pessoa aqui examinou mesmo. Então agora eu vou tomar cuidado aqui e fazer uma avaliação. Então é isso aí. Relaxante muscular também altera. Pressão, quando você fala pressão, Valéria, pressão arterial, pressão, que mais? Arterial. Não, não somos obrigados a aferir pressão arterial. Não precisa. Pode aferir, não tem problema, mas a gente não é obrigado, não precisa fazer, tá bom? Eu só pergunto, você tem hipertensão, tá tomando remédio? Tá controlado? Beleza, segue a vida. Beleza? Beleza. Mosca volante, paciente vê mosca volante. Mosca volante é uma célula, ela é um resto o humor vítreo que tem dentro do nosso olho, ele é um plasma do sangue, então o sangue ele vem vindo no nosso corpo, ele vai passando por veias capilares, bem fininho, e vai coando ele para ficar ele quase transparente, e aí esse líquidozinho cai dentro do olho, como se fosse um gel, e esse líquido alimenta ali, nutre o nosso olho, algumas coisas ali dentro, e aí muitas vezes vem alguma célulazinha, alguma coisa, e essa mosca volante é isso, essa célula às vezes passa para um lado, às vezes passa para o outro, uma hora ela vai grudar ali na retina, vai ser absorvida, vai sumir, às vezes dura muito tempo, às vezes dura pouco tempo, mas mosca volante não é problema. O único problema que a gente tem que perguntar em relação, às vezes, quando o paciente chega falando assim, ah, eu vejo algumas coisinhas. Aí, opa, alerta. O que é algumas coisinhas? Mosca volante, ela é incolor, ela é preta. É como se fosse um mosquitinho voando assim para um lado e para o outro, um cabelinho, assim, uma aranha. Preto, não tem cor, beleza? Agora, paciente que relata que vê algo colorido, tipo um raio, tipo um flash, é um indício de descolamento de retina. É outro problema. Então, sabe quando a gente espirra? Alguém já passou por isso aqui? Você espirra e aí de repente a gente vê umas estrelinhas. Alguém já viu isso aqui? Alguém já passou por isso? Essa estrelinha que a gente vê é tipo teia de aranha, normalmente é mosca volante. Ou catarata, um dos dois. Mas a catarata fica sempre embaçado. Mas essa teinha de aranha que a gente vê passando de um lado para o outro é normalmente mosca volante. Quando a gente espirra, segura o espirro e vê essas luzinhas piscando, aquilo é porque a pressão nossa do nosso crânio empurrou o fundo do meu olho e o fundo do meu olho empurrou a minha retina. E aí as células da minha retina ali, os cones e bastonetes, eles sensibilizaram. E na hora que eles sensibilizam, eles dão
esses flashzinhos. E a gente vê. Então, quer dizer que houve uma pressão excessiva no meu olho, beleza? Mas isso é porque eu espirrei, beleza? Tudo bem, normal, acontece. Não é bom segurar espirro, mas acontece. Agora, quando a pessoa tem um glaucoma, ela vai ver isso sem fazer nada. É falar que ela vai deitar na cama, de repente ela vai ver como se fosse um flash, assim, passando no olho dela. E esse flash é exatamente a retina sendo apertada, porque tem líquido demais dentro do olho. E esse líquido vai causar a morte da retina dela ali, vai perder a acuidade visual e é extremamente perigoso. Fez essa pergunta, eu vejo uns flashzinhos coloridos passando, encaminha, não é caso pra gente, encaminha para o oftalmo tratar. Beleza? Isso, certinho. Perfeito, Regina. Boa. É isso. É isso, gente. Olha como é que a anamnese, a gente, às vezes, um monte de gente trata a anamnese como se fosse uma coisa simples e banal, mas olha o tanto de informação que a gente tem na anamnese. Olha o tanto que a anamnese ela é importante para a gente avançar o exame. Olha o tanto de coisa que, se eu não souber, eu negligencio e sigo o meu exame fazendo errado. Às vezes eu podia salvar uma pessoa porque uma pergunta que eu fiz, ela vê algo e ela fala que está vendo uns raiozinhos. Se eu não falo isso, ela vai fazer um óculos, ela vai para casa, continua com pressão elevada, de repente um dia pode ter um descolamento de retina. E aí já era, não tem mais o que fazer. Olha como é que o nosso trabalho é importante. Então, quando vocês com certeza já ouviram essa frase que fala assim, a optometria, ela é a primeira barreira contra a cegueira mundial. É exatamente nesse sentido. A gente precisa fazer uma boa anamnese e da anamnese a gente vai fazer um bom exame clínico para a gente com certeza falar assim: esse paciente não tem nenhuma patologia, esse paciente está bem, o olho dele é saudável, eu vou seguir o exame dele e aí a gente vai sim fazer a refração, fazer o nosso trabalho. A média que a gente tem é de 5% dos nossos pacientes vão ter algum problema patológico. Então, de 10 que vocês vão atender, meio vai ter algum problema. Então, é mais comum não ter do que ter, tá bom? Mas não deixem de fazer, porque é esse um que você precisa salvar para não perder a visão, para você para a gente falar assim, cara, eu ajudei essa pessoa de verdade a não perder a visão. Quantas pessoas ali eu pego um problema, uma toxoplasmose, algum problema, e a pessoa vai, trata, fica legal, fica bom, ela fala assim, nossa, eternamente grato por você ter me resolvido, achado aquele problema. Ela volta sempre, ela traz outras pessoas, ela indica, e é isso que a gente precisa. Beleza? Faz sentido até agora a anamnese aí? Podemos seguir? Todo mundo ok? Boa. Ok. É isso aí. Valeu. Boa. Bora. Estamos começando, hein? Passamos de anamnese, entramos aonde, gente? Exames clínicos. Exames clínicos é o momento que a gente vai botar a mão na massa ali de verdade com o paciente. É aquele momento que a gente vai é, buscar encontrar o que o paciente relatou para a gente. Então, se lá no exame, na anamnese, ele falou comigo que está vendo esses flashzinhos, na hora do exame clínico é importante eu fazer uma pressão do olho. Se eu não tiver, eu vou fazer pelo menos um fundo de olho para eu ver se tem alguma alteração na escavação, para eu ver como é que estão as veias. Mas eu preciso dessas informações da anamnese para eu chegar aqui agora e procurar isso. O paciente falou comigo assim: ah, Bruno, minha visão sempre foi boa, estou com 70 anos de idade, de repente parece que tem uma nuvem no meu olho assim e eu não consigo enxergar. Ó, indício de catarata. Na hora que eu for fazer o exame clínico, a primeira coisa que eu vou procurar é o quê? Oftalmoscopia. Eu vou jogar a luzinha lá, eu vou olhar o cristalino dele, realmente achei a catarata, tem catarata. Vamos ver se dá para resolver com óculos ou se não dá. Se não der, cirurgia, encaminhar para o oftalmologista que a gente não resolve. Dá para resolver, dá para melhorar, o paciente quer esperar, você vai orientar, enfim, e aí a gente conduz o exame da melhor maneira. Então, dos exames clínicos, o primeiro que eu faço sempre, sempre, é o fundo de olho, é a oftalmoscopia mais a biomicroscopia. É... Por quê? Porque o fundo de olho é principalmente é como se fosse um divisor do nosso exame. Se o fundo de olho não está bem, eu tenho que parar por algum motivo. Ou seja, por uma catarata, ou seja, por algum problema no fundo do olho, algum problema na retina, algum derramamento de sangue, qualquer coisa. Se cheguei a um problema no fundo do olho, o exame tem que parar e eu tenho que caminhar como urgência. Eu não posso prescrever óculos para essa pessoa. Ah, Bruno, mas eu estou aqui atendendo para uma ótica, o dono da ótica vai ficar. Cara, não existe isso. Você se negligenciar um problema desse, você pode responder isso legalmente falando, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fundo de olho. E aí muita gente me pergunta assim, ah, Bruno, eu tenho dificuldade com fundo de olho, eu não consigo, eu tenho dificuldade de ver. Cara, não, eu não tenho o que te falar do fundo de olho a não ser praticar. Praticar. A dica que eu posso te dar no fundo de olho para vocês que estão às vezes com dificuldade de encontrar ali alguma veia, alguma coisa,
São duas coisas. Primeiro, quanto mais escuro tiver o ambiente, mais fácil é para você ver, porque a gente precisa julgar a luz. Primeira coisa. Então, às vezes, num ambiente muito claro é difícil. Então, escurece o máximo o ambiente possível. Segunda coisa, para fazer fundo de olho, para ficar bom, para ajudar ficar na altura do paciente. Às vezes eu vejo pessoas com o paciente sentado e a pessoa em pé, que tentando ver de cima, você só vai cair na parte de baixo da retina, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir ver a artéria. É difícil. Então, botar sempre o paciente na mesma altura do seu rosto, beleza? E a terceira dica, que é muito simples, que às vezes muita gente não presta atenção nisso, é quando você pegar o seu oftalmoscópio e olhar por ele lá pelo outro lado, longe do paciente aqui, ó, 50 centímetros, 60 centímetros, 1 metro, que seja. Eu tenho que ver o paciente nítido. O que que é isso? Eu preciso regular a lente do meu oftalmoscópio para ele estar nítida, para eu de longe ver o paciente. Estou vendo o rosto dele, está tudo nítido ali. Agora sim, eu foco no olho dele e aí eu vou aproximando. Para quem já faz retinoscopia há muito tempo, entende isso, a gente consegue ver as veias de longe. Quando a gente está assim, 50 centímetros, eu já estou vendo veia no olho do paciente, assim, ó, porque já está nítido, já está reguladinho. Então, uma dica boa para vocês é isso: regulem, olhem de longe para ele. Não, estou vendo tudo nítido, estou olhando a tabela, tá tudo nítido. Esse é o grau que eu preciso regular o meu oftalmoscópio para eu poder enxergar bem. Então, regulem o oftalmoscópio e aí façam um fundo de olho. Fundo de olho é prática. Tem gente que fala assim: qual que é melhor? Eu compro o Panoptic, eu compro o oftalmoscópio aquele pequenininho. Eu uso os dois. Cada um tem a sua vantagem. O pequenininho, a visão dele é menor, né? É mais restrita, mas ele vê mais aproximado, porque eu chego mais perto do olho do paciente. O oftalmoscópio ele, você vê um pouco mais de longe, você vê um campo maior. Então, para você fazer uma varredura maior com o oftalmoscópio é melhor. Mas para você ver cristalino com pequenininho é melhor. Então, cara, não existe. Os dois são bons. Cada um está acostumado com uma cabeça de oftalmoscopia aí. E aí você tem que fazer. Oftalmoscopia é prática. Você só vai ficar bom no fundo de olho depois de, sei lá, talvez umas 200, 300 oftalmoscopia. Então tem que fazer, não tem outro jeito. Vai fazendo, faz um, faz dois, procura uma veia. Eu sempre falo assim que tem um ditado que o pessoal usa, que é aquele assim, né? Errando que se aprende. Eu não gosto muito desse ditado, eu não concordo muito. Eu acho que quando você erra, erra, erra e não consegue, você não aprendeu nada. Quantas pessoas eu vejo aí que estão tentando fazer fundo de olho há 5 anos e não consegue fazer até hoje porque nunca acertou. A gente só aprende de verdade quando a gente acerta. E aí, o que que vocês têm que pensar? Regulei, paguei a luz, subi na altura, opa, achei uma veia. Ó, então, o ângulo que eu tenho que entrar é mais ou menos esse. A gente só aprende quando a gente acerta. Na hora que eu aprendi isso, beleza, aí eu acertei. Então a gente só acerta quando a gente só aprende quando a gente acerta. Então, mas para acertar eu preciso fazer várias vezes, fazer uma, fazer duas, fazer três, fazer quatro, beleza? É aconselhável, o Bartolomeu perguntou, o uso de midriático para fazer fundo de olho, e qual é mais eficaz ou aconselhável usar? Ô Bartolomeu, aqui no Brasil, eu não sei como é que é aí na Angola, a gente, optometrista, é proibido instilar qualquer colírio. Então a gente não faz uso de midriático, a gente faz a refração toda sem midriático, sem pingar colírio nenhum no paciente. Qual que é a diferença? Tá? Às vezes o pessoal pergunta assim, Bruno, por quê? Isso é uma dúvida que às vezes até acontece de próprio paciente. O paciente fala assim, por que que o exame lá do outro médico tem colírio e você não pinga? E aí o que a gente tem que explicar para o paciente o colírio ele é um anestésico, ele paralisa o músculo da pupila, então a pupila dilata, fica mais fácil de eu ver o fundo do olho, fica mais fácil de eu fazer um exame clínico. Mas se eu não tiver dilatado, não impede de eu ver a pupila, de eu ver o fundo do olho do paciente. Eu só vou ter um pouco mais de trabalho. É como se vocês imaginarem assim, ó, tem uma porta e aí essa porta tem a fluorescetina pode. A gente tem um buraco nessa porta e aí eu quero olhar lá do outro lado. Se eu tiver um buraquinho bem pequenininho, eu vou ver uma imagem bem pequenininha lá. Se esse buraco for maior, eu já consigo ter um campo visual maior. É o que o colírio faz. Então, eu normalmente, quando o paciente me pergunta isso, eu aproveito e já inverto a situação. Eu falo, cara, realmente o colírio ele facilita o exame por causa disso, disso, disso. Mas você já usou colírio alguma vez? Esse colírio para fazer o exame? Ele fala assim, já. É ruim? Nossa, é horrível. Pois é, por isso que eu não uso. Eu estou aqui pensando no seu bem-estar. Quando eu uso o colírio, para mim é mais fácil trabalhar. Mas você vai sair daqui chegando tão mal, você vai ficar pelo menos umas 4, 5 horas com o olho anestesiado, sem conseguir ler, sem conseguir focar. Vai ter que trazer alguém para dirigir para você. Então, eu pensando no seu conforto, na sua comodidade, eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho aqui no exame e aí eu faço sem colírio. Aí a pessoa, que legal, obrigado, valeu por me ajudar. Pronto, acabou. Segue o exame, segue a vida e vamos embora. Beleza? Boa. Valeu a dica. Beleza, fiz o oftalmoscópio. O que que eu já faço? Bruckner,
O Brooklyn é o melhor teste para a gente ver catarata, não para eu avaliar a catarata, mas para eu ver o reflexo. Quando a catarata começa a ficar opaca por causa, o cristalino começa a ficar opaco por causa da catarata, quando eu jogo a luz lá no fundo do olho, ela não passa com tanta intensidade e ela volta fraca. E aí na hora que eu vou olhar o reflexo dos dois olhos, um olho vai estar laranjado e o outro vai estar acinzentado. Olhei que ali, catarata, pronto, já matei a charada. Preciso saber se é uma catarata madura, se está do cristalino todo. Cara, esquece. Tem catarata? Tem. Não é eu que vou operar, não sou eu que resolvo. O ceratocone também é bom, Fábio. O ceratocone a gente vai olhar com o retinoscópio. Na hora que eu jogar o retina, ele vai dar faixa de tesoura, né? Ou fazer ceratometria, ou na retinoscopia. Na oftalmoscopia, normalmente a gente vai ver só o reflexo ali. Dá para ver umas faixas, né? Quando a pessoa tem um astigmatismo alto, ele vai dar umas sombras, né? Às vezes está falando da sombra, Fábio. Pode ser, beleza, pode ser também. Beleza, fizemos Brookner, identificamos catarata, tentei resolver com óculos, teve a cuidar de 20/20, eu posso orientar o paciente. Bruno, existe uma lei que me proíbe de prescrever óculos para paciente que tem catarata? Não, não existe. O que você tem que preocupar é, o óculos vai resolver o problema do paciente? Eu tenho pacientes que têm início de catarata, o grau dele mudou um pouquinho, mas com óculos ele chega a cuidar de 20/20. Ele não quer operar agora. Eu não vou prescrever? Vou prescrever. Normal, problema nenhum, tranquilo. Agora, o que não pode é o paciente está com acuidade visual de 20/100 e eu tento o óculos, não teve acuidade melhora nenhuma. Nenhuma. Independente do grau que eu coloque, a catarata está muito avançada. Faz sentido eu prescrever? Nenhum, gente. Não é ético eu passar para o paciente um óculos só pensando em vender um óculos para ele, sendo que não vai resolver nada, não vai melhorar nada na acuidade visual dele. Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão do atendimento ao paciente, beleza? Depois eu faço teste de Hirschberg, eu já faço esses testes com luz no início, é uma dica para vocês, porque depois façam um teste de vocês, liguem a luz do telefone de vocês, joguem no olho, incomoda muito, né? E quando a gente fica com aquela luz ali jogando 10 segundos, 20 segundos na nossa cara, depois que a gente tira a luz, a gente fica vendo umas bolas, fica vendo, incomoda, fica doendo o olho. E aí eu vejo muita gente errando nisso, que é faz fundo de olho e depois já põe o paciente com lente de prova para ver o grau. Não, o paciente tá, a visão tá horrível, a pupila ainda não entendeu, e aí eu preciso deixar ele relaxar. Eu preciso que ele descanse ali uns 2 minutinhos para eu poder fazer a refração dele. Então eu já começo com os exames de luz, jogo luz, faço fundo de olho, faço a parte da frente do olho, faço reflexo de Bruckner, faço Richtberg. Beleza, vi o reflexo da córnea dele, tá tudo alinhadinho, não tem desvio nenhum, beleza, vou seguindo o exame. Beleza até aí? Os dois olhos têm a tesourinha, ô Valéria, você tem ceratocone? Você usa óculos ou lente rígida? Conta pra mim. Ô Anderson, a faixa de tesoura é um indício de ceratometria, de ceratocone. É só no ceratocone que dá isso. Não tem outro caso. A faixa, na hora que você joga a faixa ali, ela faz assim duas, assim, vai uma para cada lado. Você fala assim, ah, agora lascou. Não sei se é positivo ou se é negativo. Eita, que beleza. Valéria usa óculos. Beleza, tem gente, olha só, é um caso. Aí tem gente que me pergunta, ah, Bruno, fiz a retinoscopia, descobri que ele tem ceratocone. E aí, não posso prescrever nó com eixo oblíquo aí, né, Valéria? Acostumou com óculos? Não é fácil não, viu? Mas a questão é essa, a pessoa acostumou com óculos, tá funcionando, quer tentar o óculos? Eu tenho muito paciente que não quer usar lente, a lente dói, a lente incomoda, a lente rígida, ela só vai ficar boa depois de mais de um mês, porque tem que criar um calo na pálpebra, a pessoa tem que ir machucando ali a pálpebra até virar um calo, na hora que virou um calo vai parar de doer. Então tem gente que não quer, tem gente que não adapta, tem gente que não tem a higiene para usar lente, então prefere usar óculos, tá tudo bem. Se o óculos der uma cuidado visual boa, beleza, não tem problema nenhum, não tem nada que me impeça. A lente é horrível, eu sei, eu já coloquei lente no meu olho, não tem ceratocone, eu coloquei, mas é horrível. Ô, Laís, vê se não é aí, porque eu acho que o pessoal falou que tá ok aqui. Se tiver qualquer dúvida, quiser sair e voltar, tá liberado, não tem problema, tá? Beleza, bora, vamos seguindo. Depois a gente vê pressão intraocular do olho. Falei de opção, se você tiver o aparelho de medir, beleza. Se você não tiver, a gente vai ver indícios, né, de veias, tortuosidade, a gente vai ver a escavação, se está aumentada ou não. Importante, a chama a gente tem que caminhar, beleza? A gente faz ceratometria. Para quem tem o autorrefrator, pode fazer a ceratometria junto com o autorrefrator, não tem problema. Um consultório meu tem o autorrefrator, o outro eu não tenho. Faz diferença nenhuma para mim, dá para eu trabalhar do mesmo jeito. A ceratometria é super legal, ela me indica várias coisas, né? A pessoa, quando ela tem
A pessoa, quando ela tem o olho mais plano, né, o olho mais aplanado, a ceratometria dela vai ser mais baixa, as curvas. Vai dar ali, por exemplo, 40, 41. É um indício de hipermetropia. Quando a pessoa tem o olho mais alongado, que é o olho do míope, a curva da córnea vai ser mais alongada também. E aí, na hora que eu vou fazer a leitura, vai dar ali 43, 44, é um indício de miopia. Então, a ceratometria também me ajuda para eu saber se realmente o grau da pessoa está certo lá na frente, beleza? Valeu, Samsung. Não sei quem que é, obrigado. Depois põe o nome aí. Que bom que está gostando da explicação. Eu tento trazer as coisas bem práticas para vocês. Eu não fico usando um nome técnico. Eu tento trazer o que faz sentido para mim, beleza? Depois a gente faz os testes motores. E aí é onde é que eu vou testar ali PPA, PPC, musculatura, alinhamento do olho, faço versões, ducções se precisar, beleza? E aí eu queria trazer essa parte do PPC e PPA para vocês, que é uma coisa que acontece muito. Eu resolvo muito problema assim e é um teste simples de fazer e muita gente não dá atenção. Ô Vinícius, o meu autorrefrator, na hora que eu faço a leitura, ele já aparece assim, esférico, cilindro, eixo, depois a linha um e linha 2. E aí essas linhas é que são as curvas da córnea. Normalmente quando tem um astigmatismo corneano, vai dar a diferença de uma curva para outra, uma curva 41, a outra 42. Provavelmente um grau de astigmatismo. E ele dá um eixo ali também e tal. Então, o autorrefrator, ele faz essa leitura para a gente. Eu estava falando da questão do PPA e PPC, que é o seguinte, gente. Comum, pega no consultório muito paciente assim. Fez multifocal pela primeira vez. Os maiores problemas é multifocal. Fez multifocal pela primeira vez e aí chegou no consultório, fez o exame com alguma pessoa, fez analógico o óculos para longe tá bom, só que quando ela vai olhar para perto as letras embaralham. Não fica bom. Foi no outro profissional, fez também, mudou um pouquinho, mudou ali, e fica aquele briga de empurra para a loja, empurra pro profissional, empurra para a loja, empurra pro profissional. Aí de repente ele fala assim: não, tem um cara ali que vai resolver. Aí eles mandam para mim o problema. Eu espero que isso chegue para vocês. Quando vocês começarem a receber muitos problemas de outros profissionais indicando, é sinal de que vocês estão no caminho certo, gente. Ninguém manda problema para quem não resolve. Quando a gente começa a resolver os problemas, começar a resolver. Nossa senhora, fulano de tal da loja ali me mandou um BO. Ó, o outro me mandou outro problema. Cara, é porque vocês estão no caminho certo, é porque vocês estão fazendo um bom trabalho, beleza? Então, olha o que que acontece. O teste simples de PPA e PPC, que é o de convergência, quando a pessoa tem insuficiência de convergência, ela tem quebra de fusão, a gente pega ali um objeto, né? Eu crio uma caneta aqui, ó. Deixa eu pegar. Quando a gente pega um objeto para a pessoa e traz ela para pertinho e o olho dela não consegue convergir, ele quebra a fusão, essa pessoa, na hora que ela for usar o multifocal, ela vai tentar ler, um olho vai sair, às vezes pode ter supressão ou não, e aí ela não consegue enxergar bem para perto. E aí as pessoas ficam fazendo exame, não, mas a adição está certa, não, mas o grau de longe está certo, o problema é da ótica, o problema é não sei quem, sendo que o problema às vezes é só um problema motor, muscular. E aí essa pessoa, naquele momento, ela talvez não possa usar multifocal, porque o olho dela tem essa quebra de fusão. E aí se eu faço uma visão simples para ela, às vezes resolve, mas eu preciso fazer, encaminhar ela para um ortopedista para fazer terapia muscular com o olho, eu preciso fazer exercício de convergência para o olho. Mas se eu não faço isso, passo despercebido, esse testezinho simples aqui, ó, eu já faço tudo junto, faço o teste motor, versões, depois já faço PPA, PPC na hora, tudo junto. Gasto 2 minutos, gasto 10 segundos, é muito rápido. E aí, quando a pessoa tem quebra de fusão com menos ali de 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, acabou. Não adianta, não passa multifocal que vai dar ruim, precisa fazer exercício para o olho, precisa treinar essa convergência para aí sim você passar multifocal. Beleza? Então, PPA e PPC é muito importante, é muito simples de fazer e tem muita gente que não faz tão bem. Beleza. Vamos seguindo. O Wesley mandou aqui. Bruno, estou começando a optometria agora, comprei seu livro, muito bom. Queria saber se os exames do livro e seu protocolo de atendimento ou você faz mais exames. Ou é basicamente, vou falar com vocês, de 100 exames que vocês fizerem, 90% vão ser esses bate-caixa aí, esses testes normais. Um caso ou outro que vai ser um pouquinho mais complicado, mas para começar, cara, é mais do que o suficiente isso aqui. Esse que eu estou passando com vocês aqui hoje.
E aí depois do PPA, PPC, a gente vem para o cover test para tentar achar alguma foria, alguma atropia, bem simplesinho de fazer também. E um outro teste que é extremamente legal de fazer é a luz de Wort. Para quem não conhece, são aquelas quatro luzinhas, com uma vermelha em cima, duas verdes do lado e uma branca embaixo. A luz de Wort a gente olha para a pessoa se a pessoa tem estereopsia, né, se os dois olhos dela estão funcionando ou se está tendo uma supressão. E aí, o nome do livro, o Rafael, chama Optometria na Prática. É dicas do dia a dia do consultório. É onde eu falo essas quatro etapas aqui do exame mais detalhado. Vou trazendo cada caso, todo modo ali tem um exemplo também. Finalzinho eu mando lá no grupo, quem quiser também tá lá, beleza? Faço cover test. Depois do cover test faço luz de Wort. Luz de Wort eu vejo se está tendo alguma diplopia. É muito fácil, gente, quando a pessoa tem um desvio ocular, pensa assim, ó, um olho está desviado. Não sei se vocês entendem isso, mas funciona assim, né? Quando eu tampo um olho, eu tenho uma cuidade, eu tenho um campo visual aqui, uma bola. Quando eu tampo o outro olho, eu tenho uma outra bola aqui, ó. No meio dessas duas bolas forma uma interseção, uma área junta delas ali. Essa área junta, quando um olho desvia, no meio fica um buraco. O meu cérebro fala assim, cara, tem um buraco aqui, eu não estou conseguindo entender. O que que ele vai fazer? Ou ele vai apagar esse olho, ou ele vai duplicar a imagem, que é o que a gente chama de diplopia, que a pessoa vê duas imagens. E aí, quando eu levo ela na luz de Word, fica fácil de eu entender. Ou ela vai ver só as verdes ou só as vermelhas, ou ela vai ver cinco bolinhas, ela vai ver as verdes de um lado e a vermelha do outro. Quer dizer que tem diplopia, tem estrabismo, e aí a gente pode tentar corrigir com lente ou não, mas é um teste extremamente fácil de fazer e resolve muito, 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 muito. Beleza? Passamos dos exames clínicos. Chegou a hora então da nossa refração. Pô, bacana, Bruno. A gente fez uma boa anamnese, fizemos ali é, um bom exame clínico, não tem nada, não tem nenhuma patologia, fundo do olho tá beleza, retina tá beleza, tá tudo ok. Seguimos. Podemos para refração? Agora sim a gente vai para refração. Agora a refração é a parte, o melzinho ali, a parte mais fácil, é simples. Dentro da refração, a primeira coisa que eu gosto, que para mim é a base da optometria, gente, que é para mim a coisa mais importante dentro da optometria, chama-se acuidade visual. Eu não sei se vocês dão essa devida importância para a acuidade visual. Ô, Luzia, você vai ver que a refração é muito simples, é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. Mas vamos chegar aqui. A acuidade visual, gente, ela é a única maneira de eu ter certeza de que o paciente teve alguma melhora ou não. Não adianta eu fazer retinoscopia, cravar o grau do paciente, parará, se eu não levar na acuidade visual e saber se, cara, antes ele enxergava tanto, agora ele enxerga tanto. Então a acuidade visual, ela para mim é o melhor teste, por quê? Porque é ela que me fala quanto que ela enxergava e quanto que ela passou a enxergar agora com óculos, se teve melhor ou não. Sem acuidade visual eu fico completamente perdido. Se eu não tiver acuidade visual, eu simplesmente vou passar um grau, monto um óculos e mando a pessoa embora. Eu não sei se o óculos vai ficar bom, não sei se o óculos vai funcionar ou não. Então a acuidade visual para mim ela é a parte mais importante. Eu vou dar algumas dicas de acuidade visual para vocês que são assim que me ajudam muito no dia a dia. Eu não sei se eu tinha um hábito desde a época da faculdade que sempre fui muito curioso. E no dia que eu entendi, por exemplo, eu tenho uma mania de tentar descobrir o grau da pessoa pelo óculos. Olhando o óculos, vocês já viram isso? Vocês já tentaram fazer isso? Quando a gente pega uma lente de miopia e eu olho pela lente assim pro outro lado, a imagem lá do outro lado ela diminui, beleza? Ela é uma lente divergente, mas ela converge os raios e aí diminui a imagem, fica menor. Então, uma lente de miopia diminui a imagem. Quando eu pego uma lente de hipermetropia, ela aumenta a imagem. E aí, quanto maior é o grau, maior vai ser esse aumento ou essa diminuição. Então, de tanto eu ficar fazendo isso o dia inteiro, eu pego um óculos e olho. Pego outro óculos e olho. Aí, isso aqui é -2. Você pega outro óculos, -3. Hoje eu consigo saber, que eu vou cravar é mentira, mas eu consigo ter uma noção enorme do grau da pessoa só de olhar o óculos. Eu olho o óculos e eu falo, cara, -2 de miopia. Ah, Bruno, mas e astigmatismo tem como? Total. Quando a gente olha o óculos, uma lente com astigmatismo, a imagem lá do outro lado ela vai torcer por causa do eixo. E aí, se ela torceu, se eu mexi no óculos assim, a imagem dançou, tem astigmatismo. Ah, Bruno, dá para eu saber o eixo? Tranquilo. Você gira o óculos até a imagem ficar alinhada. Na hora que ela ficou alinhada, é o eixo da pessoa. Você olha como é que o óculos está, você imagina no dial assim, ah, aqui está mais ou menos em 45 graus. É o eixo da pessoa.
Ah, Bruno, mas eu vou fazer lesometria só pelo óculos? Não, não precisa disso não, gente. É só para vocês terem uma ideia. É só para vocês saberem olhar o óculos, entender que existe tem uma lógica por trás de tudo, né? E aí na acuidade visual não é diferente. A acuidade visual, olha que interessante. Quando ela foi desenvolvida, ela foi desenvolvida para a guerra, não sei se vocês sabem disso. Alguém desenvolveu que precisava fazer o teste de visão do pessoal que ia para a guerra para saber quem que ia para a linha de frente, quem que ia ficar com um fuzil lá atrás, e daí eles tinham que classificar. E aí eles fizeram a acuidade visual, por isso que a medida dela é em pés, é o 20-20, 20-200, aquilo ali é pés, né? 20-200 é 200 pés, que é 6 metros, né? O 20 pés é 6 metros. E aí o que acontece da acuidade visual é, quando o paciente só lê a primeira letra, ele só enxerga 20-200. Do 20-200 para o grau dele é mais ou menos 2 graus. Se vocês quiserem anotar isso aí, é ótimo. Por que que eu falo isso? O cara é míope. Tirei o óculos dele, botei para ler a acuidade visual. Ele só leu a primeira letra, 20-200. Baixo por 20-150 ele não lê. 2 graus de miopia. Pode anotar aí. Se der diferença, é mais ou menos 0,25. Não muda muito disso. Por que que eu falo isso? Quando a gente vai fazer a técnica de refração, a melhor técnica que eu conheço, que eu gosto de fazer e eu faço em todos os meus pacientes, é a técnica que chama miopização, que é uma técnica que eu miopizo o paciente, eu coloco ele míope. Quando eu coloco ele míope, eu coloco um grau super positivo nele, ele fica míope nessa hora. Nessa hora o cristalino dele relaxa por completo e aí ele não vê mais nada lá na frente. Eu coloco ele como se fosse um míope de mais 5, mais 6, não importa quantos graus quiser. O importante é que ele não veja nem a primeira letra. E aí eu venho tirando lente, fazendo aquela que a gente conhece na faculdade como massagem acomodativa, né? E aí eu venho descendo, fazendo a massagem acomodativa, pedindo ele para olhar lá para a tabela e peço ele assim, cara, você vai olhar para aquela tabela, tem uma letrona lá grandona. Quando você conseguir descobrir que letra que está lá, mesmo muito embaçada, presta atenção aí para mim. Você me fala, tá bom? É só uma referência para mim que não precisa estar nítido. Aí o paciente fica olhando para a tabela, eu vou tirando as lentes. Na hora que ele leu a primeira letra lá, eu vou lá e olho no Greens e falo: ó, ele leu a primeira letra com mais 4 de lente, exemplo, mais 4. Eu sei que o grau dele é mais 2, eu sei que ele é hipermétrico. Ah, Bruno, eu fui tirando. Ele leu a primeira linha lá do 20-200 com mais um. Mais um, menos dois, menos um. Eu sei que ele é míope de menos um. Cara, tá feito o exame, é muito fácil. Dali eu só vou tirando devagarzinho para chegar no final, fazer o duocromo de astigmata e para entregar a refração. Não tem como errar. Eu não preciso do paciente. Entende a diferença? O meu exame, eu raramente pergunto para o paciente assim: é melhor essa ou essa? Eu não dou essa opção para o paciente. Por que que eu não dou essa opção? Porque, gente, é muito difícil. Eu vou falar de novo, ô Luzia. É muito difícil. Faça um teste com vocês. Peguem uma lente na caixa de prova aí, uma mais 0,25, uma menos 0,25. Coloque o óculos de vocês e colocam uma e outra assim e vê qual que é melhor. É muito difícil, é sutil a diferença. 0,25 às vezes é muito pouco para o paciente ver se é essa ou se é aquela melhor. Então, eu o nosso exame de vista é um exame que a gente chama de subjetivo, né? Infelizmente, eu não consigo entrar no olho do paciente e ver o que ele está enxergando. Não tem jeito, eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso da cooperação dele. Então, eu preciso facilitar, não vou falar, Robson, do astigmatismo. Eu preciso facilitar para ele me responder da melhor maneira possível, da maneira fácil. E aí, por que que eu gosto tanto da miopização? Quando eu dei um exemplo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é métrope, plana, não tem grau nenhum no olho, tá? Não tem grau nenhum no olho. Como que eu vou saber que ela é plana? Antes de fazer a refração dela, eu vou fazer a acuidade visual. Eu vou botar ela para ler. Eu botei ela para ler lá, tá vendo a primeira letra? Tô. Aí vou abaixando. Segunda, 20, 150, 20, 100. Cara, chegou em 20, 20. Olha lá no duocromo, verde e vermelho. Qual que tá igual? Qual que tá mais destacado? Não, estão iguais. Cara, é métrope. Beleza, beleza. Já fiz retinoscopia, já passei no autorrefrator, confirmei que é métrope. Beleza, mas quero fazer a miopização mesmo assim? Quero fazer, vou fazer. Vou lá e coloco lentes positivas. Ah, Bruno, eu não sei quanto é o grau dela. Chuta para cima. Põe mais 3 e pergunta: consegue ler a letra que está lá? Consigo. Põe mais 3, mais 6. Consegue ler agora? Consigo ainda. Põe mais 9. Não, agora sumiu. Pronto, é aqui que eu vou começar. Então, alguém me perguntou aqui exatamente sobre isso. Foi o Anderson, né? Geralmente você começa a massagem com quantas dioptrias, Anderson? Eu começo na hora que a pessoa não consegue ler. Se eu souber além.
Porque no Greens é rápido fazer. Então eu não me preocupo muito com isso. Na caixa de prova eu já tenho que preocupar. Eu fiz retinoscopia, eu descobri que o grau dela é mais ou menos um. Então, para ela ficar miopizada, eu preciso colocar 3 graus acima do grau dela. Então, eu vou colocar 4 graus ali e começa dali a massagem. Para eu não ter que ficar trocando muita lente, entende? Mas no Greens é bem rapidinho, bem facinho trocar ali. Então, eu vou lá e rodo uma roldaminha que tem ali que muda de 3 em 3, de 4 em 4. Jogo ali 9, 10, 12, 8, qualquer coisa. Sumiu, sumiu. Beleza, eu vou tirando, peço ela para olhar. Na hora que ela leu a primeira, eu vejo quanto que deu. Se ela leu a primeira com mais um, eu tiro 2 graus, é mais ou menos o grau esférico dela. Se ela leu a primeira com plano, o grau dela é menos 2. Se ela leu a primeira com mais 2, foi esse exemplo que eu estava fazendo com vocês aqui, de uma pessoa que é métrope, ela vai embaçar tudo, na hora que chegar em mais 2, ela vai ler a primeira letra. E ela leu a primeira letra, opa, olhei pro Greens, vai estar com a lente de mais 2. Mais 2, tiro o desconto 2, o grau dela é plano. Beleza. Como é que eu continuo a miopização? Eu vou fazendo a massagem. Olha como é que eu faço. Enquanto ela lê a tabela, eu não mexo no Greens. Pensem nisso. Eu não posso mexer no Greens enquanto ela lê. Então, por exemplo, ela leu a primeira com 2 graus, 20,200. Beleza? Eu vou lá e falo assim, abaixo, aí eu explico para ela, falo assim, olha, eu sei que está embaçado, você só vai dizer para mim se está melhorando, combinado? Eu não vou perguntar para ela assim, é melhor essa ou aquela. Eu vou perguntar assim, está melhorando? Ela é nítido ela fala assim: nossa, estava muito embaçado, opa, melhorou. Opa, desembaçou. Opa, desembaçou. É isso que eu preciso. E aí fica fácil dela me falar. Então, por exemplo, 20,200 leu a primeira, mais 2. Eu vou lá e baixo para 20,150. 20,150 eu falo: consegue ler lá? Ela não. Opa, se não leu, agora eu abaixo. Agora é hora de eu fazer a massagem. Aí eu abaixo 0,25, 1,75. Lê? Ainda não. 1,50. Agora eu li. Qual que é a letra? Aí ela leu a letra. Continuo baixando aqui ou baixo a linha? Baixo a linha. Eu só vou mexer no grau dela quando ela não conseguir ler. Aí eu baixo para 20,100. Ah, leu? Baixo para 20,80. Ah, não leu mais? Aí sim, agora eu baixo, vou baixando, vou baixando. Eu tenho que fazer isso devagar. Eu não posso baixar muito, porque senão eu vou entrar no lag acomodativo. E aí eu vou errar o final da minha refração, que é o afinamento. Então, a miopização a gente faz assim. Depois, para terminar a miopização, o objetivo da miopização que vocês têm que ter não é para fazer o grau final. A miopização, o objetivo dela é me levar até o 2040. Até o 2040. Chegou no 2040, aí eu vou resolver dois problemas, que é o astigmatismo e vou resolver o duocromo para fazer o afinamento. Eu só faço afinamento no duocromo. Eu não pergunto ao paciente lá no 20, 25, é melhor essa ou essa lente? Eu não pergunto, porque essa hora é o que engana. Direto, direto. O que eu mais pego aqui é paciente que fez consulta com alguém, que chegou lá no 2020, ficou perguntando, é melhor essa ou essa? Gente, dentro do nosso olho a gente tem o cristalino. A função do cristalino é fazer o foco. Ele faz o foco muito melhor do que qualquer óculos. O cristalino, o foco dele é de 0,01. Então, quando eu deixo a pessoa hipercorrigida com menos 0,25 ali e ela usa o cristalino dela para compensar o finalzinho, ela prefere aquela visão. Ela fala assim: nossa, ficou perfeita essa aqui. Mas ela está usando 0,25 do cristalino dela. E esse óculos, se você prescrever para ela, ela vai colocar, vai ter dor de cabeça, vai sentir que o olho está puxando. O óculos não vai ser um óculos confortável de usar. Pronto, você errou sua refração por causa de bobeira. Então eu preciso equilibrar e eu equilibro como isso com o duocromo. Eu vou falar do duocromo, depois eu volto no dial para a gente. Vou falar um caso só esférico aqui para ficar mais fácil. E aí, o duocromo é aquele testezinho do bicromático verde e vermelho, todo mundo conhece aí, todo mundo sabe. Quer que mostre o verde e vermelho aqui? Não. Se tiver alguém que você precisar, manda aqui no chat que eu mostro para vocês, tá? Então, eu levo o paciente lá no verde e vermelho, e o que vocês têm que entender, a Stephanie pediu para mostrar aqui, eu vou mostrar aqui, Stephanie, ó, vamos lá. Vocês continuam vendo minha tela aí? Tá aparecendo aí o duocromo? Sim, beleza. Esse é o teste do duochroma, é onde eu vejo a tabela ali com um fundo verde e um fundo vermelho. O que que é isso? O que que é essa técnica que inventaram, que é extremamente simples, mas eu uso todo dia e funciona muito. Funciona da seguinte maneira. A luz vermelha, ela tem um espectro de luz, um espectro, um tamanho, um comprimento de onda, e a luz verde é outra. Né? Quando a gente pega no espectro luminoso do que o ser humano enxerga, de tantos nanômetros até tantos nanômetros, o verde está num lugar e o vermelho está em outro. Então, o comprimento de onda é diferente. O comprimento de onda do vermelho é maior do que o verde. Então, o vermelho chega, como ele é maior, ele chega no fundo do olho primeiro. O verde, como é menor, ele chega no fundo do olho antes. E aí, o que a gente tem que entender é, se o olho do míope é mais alongado, ele vai ver qual cor melhor? O vermelho. Na hora que ele olhar para essa tabela, eu sou míope, eu tenho
Eu tenho meio grau de miopia. Eu tô olhando para aqui agora, eu vejo a linha, as letras do vermelho mais nítidas do que a do verde. A do verde está mais apagadinho para mim, porque ela chega primeiro no fundo do meu olho. E aí as letras vão destacar para mim. Quando a pessoa é hipermétrope, ela vai ver o verde melhor. Beleza? Então, esse é o teste do duocromo. Quando eu faço a miopização, independente do que a pessoa é, se ela é míope ou se ela é hipermétrica, ela vai estar míope naquele momento, porque eu miopizei ela. A técnica chama miopização por isso. Eu vou miopizar a pessoa independente do que ela é. E aí, se eu acertei a técnica, para vocês saberem assim, Bruno, será que eu fiz certa a miopização? Quando eu chegar no 20/40, eu levar ela no duocromo, ela tem que ver o vermelho melhor. Independente se é míope, se é hipermétrica, ela tem que ver o vermelho melhor. Se ela viu o vermelho melhor no 20/40, quer dizer que eu acertei a minha miopização. Quer dizer que eu fiz certo. Aí agora eu vou afinar o esférico. Como que eu oriento o paciente? Olha, beleza, para a gente finalizar agora o exame, você vai olhar para mim para essas duas tabelas, você vai olhar para essas letras do meio aqui, a letra do 20/40, que é as do meio. Não preocupe com as pequenininhas, eu quero que você olhe as do meio. Você vai olhar para as duas para mim e vai me falar qual das duas você está vendo mais destacado, mais pretinho. Ela vai falar, ah, vermelho. Vermelho está nítido, verde está ruim. Beleza. Agora o objetivo é o seguinte: eu vou melhorar o verde até ele ficar igual ao vermelho. Beleza? Preciso de sua ajuda aí, presta atenção lá. Tiro 0,25. Aí ele, opa, melhorou o verde. Aí eu falo, mas o vermelho continua um pouquinho mais forte? Aí o vermelho ainda está um pouquinho mais forte. Beleza, porque o certo é eu chegar em 20/40 com meio grau faltando para a refração final. Melhorei um pouquinho o verde. Eu jogo mais uma. Na hora que eu tiro mais 0,25, o paciente fala, opa, agora ficou igualzinho os dois. Se o paciente às vezes ficar com um pouquinho de dúvida, o que eu faço? Eu tiro mais 0,25 ainda. Aí na hora que eu tiro mais uma, às vezes normalmente eu faço até isso para confirmar com todo mundo. A pessoa fala assim: nossa, agora o verde ficou muito bom, mas o vermelho agora piorou. Quer dizer que agora a pessoa virou hipermétrica. Eu tirei demais. Aí eu volto 0,25, não, agora está equilibradinho os dois. Pronto, acertei o grau da pessoa. Bruno, preciso levar lá para ver se ela lê 20/20? Não faz diferença nenhuma para mim. Tá por quê? Porque isso é o que o olho dela enxerga. Esse é o afinamento esférico que ela precisa. Isso é o que o olho dela vai enxergar com qualidade e com conforto. Porque se eu saio disso, levo lá para a tabela de acuidade visual e mesmo às vezes equilibrado, ela só enxergou 20/25. Se eu for mudar o grau, eu vou estar entrando no leg acomodativo, vou estar usando o cristalino. Às vezes a visão vai ficar ótima, mas ela consegue usar o óculos por 10 minutos e tira, porque dá dor de cabeça, porque ela não consegue ficar com óculos, entende? Então, o nosso objetivo não é falar assim, nossa, eu botei a pessoa vendo 20/20, esquece isso, gente. O nosso objetivo é dar qualidade visual para a pessoa, é dar qualidade de vida, é que ela pegue o óculos, coloque o óculos no rosto e fale assim, nossa, o óculos está delícia. Eu boto que o óculos ficou o dia inteiro no computador, o óculos ficou confortável, ficou ótimo, é isso que eu preciso. Então, esse é o nosso objetivo. E eu faço esse afinamento com o duocromo. É o teste mais simples que tem, mais fácil que tem. Equilibrei as duas cores. E aí, por que que é interessante a gente pensar no duocromo? Você lembra quando a gente fala da anamnese lá, a pessoa, vamos fazer um caso mais simples agora, é um míope, -1, fiz lá lesometria lá na anamnese e falou assim, cara, a minha visão para longe é ruim, com óculos melhora, mas não tá 100%. Eu olho assim, alguma letrinha às vezes fica ruim. Eu já levo ele lá na cadeira, na hora que ele senta lá, com o óculos, fazer a cuidade visual dele, eu faço a cuidade visual, eu vejo que ele leu 20/25 ou 20/30, por exemplo. E aí nessa hora eu já levo no duocromo, com o óculos dele. Ele fala assim: não, o vermelho tá melhor para mim. Aí eu vou e pego uma lente de 0,25, pum, coloco na frente, ó, equilibrou, ficou igualzinho as duas. Pronto. Ó, que dificuldade que teve para fazer. Preciso fazer retinoscopia? Olha como é que eu não dependo da retinoscopia para trabalhar. Quando eu entendo como que as ferramentas funcionam. Eu não preciso da retinoscopia. Eu faço de 10 atendimentos, eu vou fazer retinoscopia, sei lá, talvez de 3, 4, e olha lá. Eu não sou fã de retinoscopia. Faço, bem, sei fazer, adoro fazer em criança e tudo mais, mas não, é porque não tem necessidade. Porque não tem necessidade. Beleza aí, todo mundo do teste bicromático, duocromo? Aqui eu tinha trago uma imagenzinha do olho para vocês entenderem, mas foi o que eu falei. A luz vermelha ela é maior, a luz verde ela é menor e é isso aí. Beleza? É isso, Luzia, tá vendo? A gente não precisa ficar apegado. O que eu mais escuto é: ah, Bruno, eu não sei retinoscopia, eu não vou atender. Cara, esquece retinoscopia. Eu fui aprender a fazer retinoscopia, sei lá, depois que eu já tinha formado, já tinha feito 1.000 exames. Hoje eu faço, numa boa, identifico o grau ali, tranquilo. Mas fiz, ó, de exame sem retinoscopia de outra maneira. Por isso que eu falo que esse é o protocolo que eu uso, funcionou para mim. Me ajudou muito no meu início e ajuda até hoje, eu faço até hoje, porque a minha taxa, meu índice de retorno é muito pouco, porque, cara, foco muito nisso. Ranulfo perguntou: qual momento você faz o duocromo? É no 20/40, Ranulfo, para fazer o afinamento esférico. Então,
fui até o 20/40, aí eu vou corrigir o astigmatismo, vamos falar do astigmatismo agora um pouquinho. E aí corrigir o astigmatismo, agora eu vou afinar o esférico só para deixar o óculos no grau da pessoa. É o momento que eu levo no duocrom, beleza? Eu faço ele depois do dial, né? O duocrom é o último. Então eu faço miopiso, resolvo o astigmatismo no 20/40, depois do astigmatismo eu faço afinamento no duocrom. Então são esses três exames que é isso. Beleza. Vamos falar um pouquinho do dial, porque pega bastante aí essa questão de astigmatismo. O pessoal fica com muito medo de falar, não sei fazer cilindro cruzado de Jackson, como é que eu faço? Eu vou explicar para vocês de uma maneira extremamente simples que eu uso, que funciona em todos os casos. Vocês vão entender. Quando a gente fala de astigmatismo, só para a gente voltar na questão da tabela de acuidade visual, vou explicar para vocês isso, que é o seguinte: a tabela é tão incrível, do mesmo jeito que eu falei para vocês que eu consigo ter uma ideia do grau da pessoa pelo óculos, eu consigo ter uma muito boa ideia do grau do olho dela pela tabela de acuidade visual. Então, foi o que eu falei para vocês. A pessoa é míope e ela leu na tabela de acuidade visual só a primeira linha. Ela leu a primeira linha. Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, beleza. Ela leu só a primeira linha, quer dizer que ela tem mais ou menos 2 graus. Se ela leu até o 20/100, ela vai ter mais ou menos 1 grau. Se ela leu até o 20/40, ela tem mais ou menos meio grau. Olha só como é que a tabela de acuidade visual me fala tudo. Por isso que quando a gente chega nessa parte da miopização e eu acerto a miopização, esse caso que eu falei para vocês de uma pessoa é métrope, ela vai chegar na miopização no duocromo no 20/40 com meio grau positivo. E aí, na hora que eu tirar esse meio grau, vai equilibrar e tá resolvida a refração dela. Então, a acuidade visual me mostra isso. O míope é muito simples, porque o míope, ele pra você saber se é miopia ou se é hipermetropia, às vezes o pessoal me pergunta, ah, Bruno, a pessoa só leu a primeira linha, mas é miopia ou é hipermetropia? Os pacientes leem diferente e é um erro muito comum que eu vejo de optometristas fazendo, que é, quando a gente vai fazer a tabela de acuidade visual, o erro comum que eu vejo é assim, a pessoa põe o paciente sentado lá, liga para a tabela e olha para a tabela. E não olha para o paciente, sendo que eu tenho que olhar para o paciente para ver como que ele está reagindo à tabela. Porque cada um reage de um jeito. O míope, ele embaça a visão e ele pode forçar, ele pode fechar, ele pode fazer assim e ele vai chegar uma hora que ele travou, ele não baixa dali, acabou. O míope ele chegou 20/200, 20/150, começou a embaçar, 20/100 embaçou, você baixou para 20/80, ele não vai ver, ele não consegue enxergar. Miopia, é nítido, é fácil, beleza? O hipermétrope é diferente. O hipermétrope, quando ele tem ainda uma reserva de acomodação no cristalino, quer dizer, o cristalino ele ainda consegue compensar o grau do olho dele, crianças, jovens, qualquer pessoa que ainda tem reserva de acomodação no cristalino, o cristalino consegue compensar a visão dele e o cristalino acomoda para ele e ele foca. Só que a leitura dele vai ser diferente, tem uma característica muito simples, que é, vou dar um exemplo, uma pessoa com 1 grau de hipermetropia, ela vai ler sem precisar do cristalino até o 20/100. É a mesma coisa do míope, 20/100, 1 grau. Só que dali para baixo, toda vez que eu abaixo uma linha, ela vai olhar para a linha vai embaçar, ela vai pausar assim 1, 2 segundos e aí ela consegue ler. Aí você baixa mais uma, ela pausa 1, 2 segundos, consegue ler. O que é essa pausa? É exatamente o tempo que o cristalino dela está ajustando para ela ler. E nesse momento, se eu não estou olhando para ela, se eu não estou prestando atenção na acuidade visual, eu vou perder isso e eu vou passar batido e eu não vou saber. Agora, quando eu estou olhando para ela, opa, 20/200 ela leu rápido, 20/150 ela leu rápido, 20/100 ela pausou, deu aquela olhada fixa, opa, aqui começa a hipermetropia dela. Então, eu consigo saber a hipermetropia a partir de onde a pessoa começou a ler, beleza? E isso é a mesma coisa para astigmatismo. O astigmatismo, se ele errou mais ou menos na primeira letra do 20/200, 2 graus de astigmatismo, 20/100, 1 grau de astigmatismo, ele errou lá para baixo, meio grau de astigmatismo, é a mesma coisa. A diferença do astigmata é, vou pensar um astigmata que é só astigmatismo, não tem nenhuma outra ametropia com 2 graus de astigmatismo. Às vezes ele vai lá no 20/150, ele vai errar a primeira letra. O F ele vai falar que é P. O E ele vai falar que é S. Então o erro é diferente, tá vendo? O erro de quem tem astigmatismo, a pessoa troca as letras. Ela vê, mas ela vê sem nitidez, ela vê com uma sombra. E aí, às vezes, o A parece que é um V, o P parece que é o F parece que é o P, o I parece que é um T,
o H parece que é um B. Então ela vai dar alguns erros característicos de astigmata. Diferente do míope, que o míope, ele, na hora que ele olhar, ele vai falar assim: não, tá embaçado, eu não sei o que é aquilo não. Eu não sei se é uma letra, não sei se é um número, eu não sei, tá embaçado. É diferente. O astigmata ele vê, mas ele vê errado, ele vê sem nitidez. Então são erros diferentes, tá vendo? Olha como é que cada um erro me diz uma coisa. E aí, até pela acuidade visual, eu consigo ter uma ideia do eixo. Já pararam para pensar nisso? Olha só que interessante. A pessoa, quando tem uma miopia, quando ela tem um astigmatismo no eixo de 90, 90 vai estar assim, né? É porque o 90 está aqui, eu estou pensando no dial. Ela, numa posição, no meridiano, ela vai ver bem, no outro meridiano, ela vai ver embaçado. E aí, no meridiano que ela vê bem, por exemplo, o F, se ela lê, ela vai, o F tem uma perninha assim e duas perninhas. Se ela vê essa linha na vertical bem e na horizontal ela vê mal, ela vai confundir esse aqui. Às vezes o horizontal vai arredar para cá, vai parecer um P. Então, pelo erro dela da letra, eu sei mais ou menos o que ela tem. Então, normalmente, a pessoa que tem o eixo a 180 vai errar as letras como FP. As pessoas que têm o eixo a 90, ela vai errar o O com C, com Q. É diferente, são erros diferentes. E aí, quando você começa a anotar esse erro, fiz um astigmatismo aqui. A pessoa tem astigmatismo, fiz a cuidado visual. Olha que letra que ela errou. Ela errou o E e já falou que era um S. Anota aqui. Eixo a 90 erra, troca E pelo S. Eixo a 180 troca o E pelo S. E aí você vai entendendo isso. E aí, vamos falar do astigmatismo agora para vocês entenderem. Porque a pessoa que tem astigmatismo, mesmo com 1 grau ou 2 graus de astigmatismo, ela às vezes consegue chegar no 20, 40. E é o que eu preciso para gente finalizar a refração, que é o dial astigmata. Ah, Bruno, tentei aqui retinoscopia, não descobri o eixo, estou com dificuldade, como que eu faço? Eu vou ensinar para vocês como que eu faço. É, é muitos anos, viu, Miller? É muitos anos, é muita curiosidade para chegar nisso aqui. Eu adoro, eu sento lá e ponho o green na minha cara e vou testando e vou jogando para cá e troco lente, vou fazendo. Vou explicar para vocês do dial astigmata, tá? Vou mudar aqui a tela para vocês entenderem. Todo mundo conhece o dial astigmata, né, gente? Esse nosso reloginho aqui, não é isso? Todo mundo ok? Alguém nunca tinha visto? Não, né? Tomar uma água aqui porque eu falo muito, gente. Dial astigmata. Tá aí, reloginho. Agora, talvez muitos de vocês já viram, mas talvez vocês nunca perceberam que o dial astigmata, ele é o olho da pessoa de frente. Já pararam para ver isso? Já imaginaram isso? Que isso aqui, onde tem os números e as linhas é a íris, onde tem a bolinha branca é a pupila. Olha aqui, olha, olho humano. Olha de frente, olha o olho. Abrir imagem, uma nova guia. Vou colocar aqui do lado, ó. Olha só, olha o olho. Pupila, íris. Olha o dial astigmata. Pupila, íris. Já pararam para pensar nisso, não, né? Olha só que interessante. E aí, tá, Bruno, como que o dial me ajuda a resolver a questão do astigmatismo, então? Quando a pessoa tem um astigmatismo, o que que é o astigmatismo, gente? De forma simples, tá? O astigmatismo, ele é uma ondulação, principalmente na córnea. Então, sabe quando você enche um balão, uma bexiga, um balão, na hora que você sopra ele, a parte de cima ali do plástico às vezes fica um pouquinho ondulado? Aquela ondulação é o astigmatismo. E aí, toda vez que a luz bater na córnea da pessoa e for entrar e pegar essa ondulação, ela vai espalhar, ela vai dar dois raios. E esses dois raios é onde vão formar duas imagens na retina. Por isso que ela olha para uma letra e ela vê, é feito monocular, você fazia um olho de cada vez, vive. E aí quando ela vê o F, ele sai uma sombra e essa sombra que vai dar a confusão de letra, beleza? Então o astigmatismo é isso, nada mais do que isso. Quando a pessoa que tem astigmatismo olha para o dial astigmata, o que que o olho dela vai entender? Aonde a córnea dela está lisa, ela vai ver uma linha nítida. Aonde o olho dela está com uma linha embaçada, ela vai ver ondulação, ela vai ver embaçado. E aí, na hora que ela olha para essa linha, para esse relógio para mim, me fala assim, Bruno, eu tô vendo a linha ali do 12 do 6, aquela linha bem assim na vertical, ó, é uma linha bem mais destacada do que as outras, bem mais pretinha do que as outras, bem mais nítida do que as outras. O que que ela tá me dizendo com isso? Que o eixo dela, que nesse meridiano a córnea dela tá lisa e que no meridiano oposto a córnea dela está como embaçada.
Qual que é o meridiano deitado quando a gente pega a armação de prova? 180, não é isso? Então, na hora que ela olhar para essa tabela aqui, ela vai me falar assim, Bruno, eu estou vendo a linha do 12 e do 6 melhor. Qual que é a dica, o macete? Essa imagem aqui, se você não tiver, eu mando para vocês, serve só com uma colinha, porque aqui já tem todos os eixos, que a pessoa vai relatar pela linha que ela vê. Mas o interessante é vocês entenderem por que tem esse eixo aqui. Funciona da seguinte maneira: a regra para o dial é simples, não existe exceção. Eu odeio esse negócio de exceção, tipo transposição. Ah, quando o grau for assim, você faz assim. Quando for assim, você faz assim. Mas quando tem uma exceção, cara, exceção, na hora que você precisar, você vai esquecer, vai ser exceção, você vai se lascar. Então eu não gosto de exceção, eu gosto de regra que funciona para todo mundo. Esse aqui funciona para todo mundo. Funciona assim: se a pessoa viu a linha que ela viu mais nítida, você pega o menor número do relógio que ela está vendo. Então, se ela viu a linha na vertical, qual linha que é menor? A do número 12 e do número 6, não é isso? Menor número 12 e 6, qual que é? 6. Pega o menor número e multiplica por 30. Acabou. 6 vezes 30, 180. Então, se ela viu essa linha bem, esse meridiano dela é bom, esse aqui é o oposto, é ruim. É o meridiano que eu preciso corrigir. Qual que é o meridiano que é esse? 180. Então, pego o menor número e multiplico por 30, 180. Achei o eixo dela. Então, a pessoa olhou para o dial para mim e ela me fala, Bruno, eu estou vendo melhor a linha do 2 e do 8. A linha do 2 e do 8 é a mais nítida. Tá fácil. Tá fácil de ver. Vai, tá fácil de ver 2 e 8. Qual que é o menor número 2 e 8? 2. 2 vezes 30 é 60. Pronto, o eixo dela é 60. Ah, mas eu passei no autorrefrator, o autorrefrator falou que o eixo dela é 180. O autorrefrator está errado. Isso aqui é o que a pessoa vê, gente. Se é o que ela vê, é o que você precisa corrigir. Acabou. Não tem como ser diferente. E é onde eu vejo muito erro. A pessoa chega com uma receita de alguém que passou só no autorrefrator e o autorrefrator erra muito. Meu autorrefrator é muito bom de retinoscopia, mas quando a pessoa me fala, cara, eu vejo a linha do 3 e do 9, 3 vezes 30, 90, pronto, é o eixo dela. Ó, a dificuldade que tem de achar eixo, é muito fácil achar eixo. Detalhe, isso aqui só funciona bem quando a pessoa está miopizada. Beleza? Então por isso que é uma sequência. Eu preciso fazer a miopização, preciso chegar no 20, 40 e aí eu levo ela aqui. Por quê, Bruno? Porque se eu levo ela aqui com uma acuidade visual de 20, 200, ela vai ter dificuldade em ver uma linha boa. Beleza? Não esqueçam disso. Ah, a pessoa está enxergando nada, está com 20, 200. Eu vou levar ela aqui, ela não vai nem ver linha. Ela fala assim, tô vendo nada, tá tudo embaçado. Tudo embaçado. Agora, quando eu chego ela miopizada aqui, ela enxerga bem. Beleza? Então, o objetivo de trazer a pessoa aqui no dial é trazer ela miopizada no 20/40. No 20/40 eu paro a miopização, trago ela aqui no dial, pergunto: olha para ali para as linhas para mim, tá vendo? Normalmente eu sei, pela acuidade visual dela, pelo que ela foi lendo, eu sei que ela tem um astigmatismo. Aí eu trago ela aqui e pergunto: olha para as linhas para mim e não preocupa com os números, não, eu quero que você olhe as linhas. Tem uma linha nesse relógio que ela é mais pretinha do que as outras, que ela é mais destacada. Você consegue olhar que linha que é essa para mim? Ela vai olhar, ah, tá ali, ó. Ah, Bruno, tá entre o 1 e o 12. Aquela primeira linha ali, no meio dos dois. Tá fácil. Olha só, vamos pensar. Se a do 12, o menor número é 6, seria 180. 6 vezes 30, 180. 1 é o menor número do 1 e do 7. 1 vezes 30, 30, não é isso? Se está entre o 180, que é 0, e o 30, vai ser o quê? 15. Pronto, o eixo dela é 15. O menor número dela ali é 15. Tá fácil, tá feito o eixo. Agora eu vou colocar potência no dial para ela. Vou colocar 0,50. Opa, aí eu falo com ela, ó, meu objetivo agora é melhorar as linhas que estão ruins para deixar todas as linhas iguais. E aí esse é o momento que eu sei que eu corrigi o astigmatismo. Coloco 0,50. Opa, melhorou, melhorou todas. Não, mas a do 1 ali ainda está um pouquinho mais forte. Coloco mais 0,25. Melhorou, mas a um pouquinho mais forte. Joguei um de astigmatismo. Agora ficou todas iguais. Pronto, corrigi o astigmatismo, corrigi o eixo, tá tudo certo. Ah, Bruno, mas ainda estou com inseguro, não sei se a pessoa, não sei se está certo. O que que você faz? Leva no dial, monta na caixa de prova, gira o eixo, põe a mãozinha dela aqui, monocular, viu, gente? Sempre monocular. Porque às vezes o eixo vai ser diferente de um olho para o outro, beleza? Sempre monocular. Põe a pessoa para girar e aí ela vai girando, você vai orientar ela, você vai ver que o relógio ele vai mudando. Na hora que você ficar todo nítido, você para, ela vai girando, girando, vai parar no eixo 30 ali certinho, acabou. Pronto. É muito fácil fazer o astigmatismo. A gente fica preocupado em fazer cilindro cruzado de Jackson. O cilindro é só uma maneira da gente confirmar isso. Mas eu prefiro confirmar com o jeito que o paciente enxerga fácil para mim. Beleza? Vive, a gente faz na mesma distância da acuidade visual. Normalmente a 6 metros, que é o ideal, mas às vezes tem algum consultório que é a 3 metros, não tem problema. O que tem mais importância é fazer na miopização com 20/40.
Não deixar ela 100% nítida, nem muito embaçado. 20/40 é a melhor posição para a pessoa ver o dial, beleza? Marco Antônio, tem um tamanho ideal do dial, sim. O dial, a linha dele, a espessura da linha, ela também tem a ver com a tabela de acuidade visual. Então, ela só funciona bem no 20/40. É por isso que eu falei que se você pegar a tabela que vem no dial e botar a pessoa com 20/200 para fazer, ela não vai conseguir ver linha, entende? Vai ter dificuldade. Então, do dial, eu não gosto daqueles dial. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, ó. Quer ver? Eu não gosto dial astigmata. Eu não gosto dos dial que são só meio relógio assim, ó. Não gosto, porque não dá para você saber qual que é. A ideia é ter um relógio, é como se fosse o olho inteiro e você vê a menor número do relógio e você corrigir a melhor número do relógio, beleza? Ok? A pessoa relata assim, gente, ó. A pessoa que tem astigmatismo, ela vê isso aqui, ó. Ela vê assim, ó. Vocês estão vendo que a linha dos 6 ela é mais pretinha do que as outras? Tá vendo? Essa linha no relógio completo seria a do 12 e do 6. Você pega o 6, menor número, multiplica por 30, o eixo dela é 180. Tá fácil, tá feito. Corrigido o eixo do astigmatismo, aí, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho outros relógios aqui para você com astigmatismo. Aqui, ó. Uma outra opção aqui, ó. Olha esse aqui. Tá? Olha esse. A pessoa vê assim, ó, quando ela chega no 20/40, os números estão embaçados, então por isso que você tem que orientar ela. Não preocupa com os números, preocupa com as linhas. Olha para mim qual link você está vendo mais nítido. Esse caso aqui, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Enquanto eu tomo água aqui. Ela tá vendo a linha do 2 e do 8 mais nítida, assim, ó, nessa distância. Às vezes, gente, é comum a pessoa não conseguir ver o número. E aí eu peço ela para me falar assim: ah, eu tô vendo uma linha ali, mas qual que é? Não sei o número. Aponta para mim. Aí ela vai falar assim: ah, tá mais ou menos assim. Aí eu vou lá e vou com o dedinho. Essa aqui? Não, é essa, não, é essa. É essa aí. Beleza, beleza. Pronto, já vi. Fala para mim ali. A pessoa viu a linha do 2 e do 8 mais nítida. Qual que é o eixo do astigmatismo dela? Vamos ver se vocês entenderam bem isso aí. Ó, vocês estão escrevendo aqui e o negócio parou de rolar. Desculpa, gente. 2 vezes 30 60. Perfeito. Aí, ó. Aprenderam a fazer miopização e achar o astigmatismo. Facinho demais, tá vendo? Pra vocês fazer o teste, gente, faço com vocês, se vocês usar óculos, ou pega uma pessoa que vocês conhecem, que tá com óculos, vê o óculos dela no lesômetro e põe ela pra botar na linha aí pra ver qual linha que ela vê mais nítida. E é isso. É simples. Muito fácil, muito fácil. Beleza? Vamos lá então, ó. Leva a pessoa no dial, vou recapitular essa parte da miopização. Miopizar, eu preciso colocar lentes positivas, coloco uma lente mais positiva do que o olho da pessoa, até ela não ver mais o 20/200. Parou de ver o 20/200, está miopizada. Aí eu vou tirando até ela começar a ver o 20/200. A primeira letra que ela leu lá no 20/200, eu olho o grau e é mais ou menos 2 graus do grau dela. E aí eu venho descendo e vou liberando, baixo linha, leu, não conseguiu ler, eu ajudo 0,25. E aí a pessoa sempre vai falar assim: ó, melhorou, melhorou. Eu não pergunto para ela se é melhor esse ou esse, eu só pergunto assim: melhorou? Ó, melhorou. Lê para mim lá então. Aí ela lê. Ah, não consigo ler mais não. Melhorou, melhorou. Aí consegue ler. Ficou muito fácil da pessoa me ajudar. Então, eu conduzo o exame de uma maneira que o paciente me ajuda a conduzir, entendeu? Fica fácil para ele ver, beleza? E aí, chegou no 20/40, pauso, levo no dial. Essa é a hora do dial. No dial eu pergunto para ela: 20/40, vai estar embaçado igualzinho tá aqui, ó. Vai estar igualzinho tá aqui, um pouquinho embaçado ainda, porque dá falta meio grau para corrigir o olho dela. Ela consegue ver que é um relógio, mas ainda está embaçado. E aí nessa hora eu pergunto: você tá vendo uma linha mais pretinha? Tô. Que linha que é? Fala para mim. Ah, aquela ali do 2. Pega o 2 e o 8. Ela vai até no 8. Pega o menor número da linha que ela viu bem e multiplica por 30. Então, o menor número desse caso aqui é o 2. 2 vezes 30, 60. Esse é o eixo do astigmatismo dela. Agora, eu vou colocando potência no astigmatismo de meio e meio, de 0,25, 25, até deixar todas as linhas pretinhas por iguais. Eu vou corrigir o eixo na potência certinha e aí agora ela vai conseguir enxergar bem. Na hora que eu equilibrei todas as linhas, agora eu volto lá para o duocromo, faço o afinamento esférico, tá feita a refração. Como é que a refração é fácil? Demais da conta. Deixa eu ler aqui o que vocês mandaram. Valéria, Bruno, fica bom no tamanho A4? Valéria, depende da espessura da linha. A minha sugestão para você é, por exemplo, eu uso no computador o dial, no notebook aquele KJE, que é aquele sistema que é gratuito.
eu iria lá e ia medir com uma reguinha, a linha aqui tem 2 milímetros. Aí posso fazer no computador, imprimir para ficar com 2 milímetros igualzinho, para não ter problema, entendeu? Não vai ter dificuldade. O ruim de imprimir em folha é que a pessoa precisa ter luz atrás para ela ver bem, entende? E a folha A4 às vezes não vai ter luz, então fica ruim. É mais difícil de ver. Funciona, funciona, mas é mais difícil. Quanto mais luz eu tenho vindo de trás para frente, mais fácil fica para a pessoa enxergar a linha. Então, por isso que eu recomendo ou fazer na tabela. Eu gosto muito dessa tabela aqui, ó. Eu não ganho nada, mas eu vou falar. Tabela, acuidade visual. Eu acho que é da Melo Rosinha. Acho que é essa aqui. Que é aquela tabela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tabela. Aqui, ó. Essa aqui eu não gosto muito. Justamente porque não tem. Porque ela não tem o dial nela, tá vendo? Eu gosto da que tem o dial aqui debaixo dela, aqui, ó. E aí, porque tem a luzinha. Fica bom pro paciente ver. Aqui não apareceu nenhuma, mas ela é da RM, eu acho. RM, opimetria, deixa eu ver. RM no Brasil, deixa eu ver se aparece aqui. Tabela. Não achei, não está disponível. Beleza. Mas é isso. A tabela, se ela tiver o dial na tabela, eu gosto. Se não tiver, usa no computador. Um consultório eu tenho, outro não tenho. Um eu uso no computador, o outro eu uso na tabela. Mas não faz diferença. Os dois funcionam do mesmo jeito. Beleza. Aqui, ok, aqui, ok, aqui, ok. Entenderam aí do astigmatismo? Facinho, facinho? Boa. Então vamos voltar aqui para nossas etapas. Então fizemos miopização, fizemos diastigmata, fizemos duocromo, acabamos o teste, acabamos. Agora o que a gente vai fazer? Testar se vai dar certo. Deixa eu ver aqui, o Mili mandou aqui, ó. Ô Mili, essa funciona, mas o dial dela é aquele que eu falei que eu sei que ele é só meio. E aí não dá certo para mim calcular, entendeu? Eu não gosto. Eu gosto do dial que é inteiro. Eu vou achar e vou mandar no grupo para vocês, tá bom? Eu vou mandar para vocês lá a imagem do grupo lá. Esse dial picado aqui eu não acho que fica bom, não. Tá, cadê aqui? Apresentar tela cheia. Boa, estamos aqui. Então é isso. Ó, fizemos aqui. Opa, deixa eu voltar. Fizemos a refração, descobrimos o grau, descobrimos o astigmatismo, descobrimos tudo. O que é que a gente tem que fazer agora? Teste ambulatorial. Muito importante, não deixem de fazer. Teste ambulatorial é o momento que a gente vai montar o óculos da pessoa, pedir ela para testar, para ela enxergar, para ela olhar para o celular dela, para ela olhar lá para frente, para ver se está tendo algum desconforto. Gente, acontece comigo. Eu faço o exame, às vezes faço tudo bonitinho, come mosca em alguma coisa. Na hora que eu monto o ambulatorial, a pessoa, não, mas tá esquisito. Opa, olha só como é que o teste ambulatorial ele me dá a oportunidade de resolver o problema do paciente sem ele ter que ir embora, sem ele ter que ir na ótica, fazer o óculos. O cara da loja falar que a culpa foi sua, que você errou, você queimar filme com o paciente à toa. Então, não deixem de fazer o teste ambulatorial. É a hora que a gente tem a oportunidade de montar para o paciente, para ele ver. E aí, o teste ambulatorial, eu vou dar uma dica para vocês que é: comprem uma caixinha de teste de prova de lente multifocal. Todo meu paciente que é a primeira vez que vai usar o multifocal, eu sempre monto para ele o multifocal. E aí eu explico para ele o multifocal. Cara, o multifocal é essa lente aqui, tá vendo? Aqui em cima é a parte de longe, aqui embaixo é a parte de perto. Eu vou colocar ele em você, coloco, posiciono ele com a cabeça reta, peço ele para olhar lá no dial, na tabela de acuidade visual, e aí ele vai olhar, fala, tá nítido? Ah, tá ótimo, tá nítido. Agora levanta o seu queixo. Aí ele vai e faz assim, ó. Na hora que ele faz assim, ele olha pela parte de baixo. Na hora que ele olha pela parte de baixo, embaça. Aí eu falo, tá vendo? Essa parte de baixo aí é o grau de perto. Se você levantar a cabeça, fica ruim. Então, abaixa a cabeça. Aí ele abaixa, normal, cabeça reta. Agora ficou bom para longe. Beleza? Beleza. Agora vamos fazer o de perto para você ver. Pego para ele o negócio para ele ler. E ele olhando com a cabeça reta, eu trago aqui em cima. Eu falo assim, tá bom aqui em cima? Não, tá embaçado. Eu vou abaixar a tabelinha. Você não vai abaixar a cabeça, só vai abaixar o olho, acompanhando. Ele vai fazendo assim, fazendo assim. Ó, aqui ficou ótimo. Pronto. Entendeu como é que usa o multifocal. Agora olha para longe, olha para perto. Pronto, ele entendeu que o multifocal ele não precisa ficar com a cabeça mexendo.
Ele mexe com o olho, ele olha para frente, para olhar para longe, ele olha para o nariz, para olhar para perto, acabou. O paciente entendeu isso no consultório. Na hora que ele chega na loja, e eles montam o multifocal dele, a chance dele não adaptar é muito pequena. É muito pequena, porque ele entendeu o uso. Porque o que a gente pega aí, o que acontece é, a gente faz um exame super bacana, faço o teste, faço tudo, cara, mó legal, prescrevo, manda a pessoa embora, ele cai numa ótica que não está preparada, a ótica de repente erra na medida, erra no ACO, erra na lente, troca a lente, e aí o cara não enxerga, a ótica vai botar a culpa no C e fica aquele jogo de empurra. Agora, quando o paciente chega no consultório, eu monto para ele um ambulatorial, ele vê como que tá o grau dele. Se ele chega na loja e o óculos não fica bom, ele fala assim: não, mas lá no dia do exame o óculos estava bom lá. O cara montou para mim e eu enxerguei com o multifocal lá. Ele me mostrou como é que enxerga. Pronto, a ótica não tem nem coragem de mandar para você de volta. A ótica vai resolver, vai trocar lente, vai pedir garantia, se vira para trocar, porque ele testou tudo lá com você. Não tem como ficar errado, entendeu? Então, não deixem de fazer um ambulatorial, porque é muito importante, beleza? Fizemos ambulatorial, terminamos a nossa refração. Agora a gente vai para a parte final, que é a última etapa do exame, que é a parte da prescrição. A parte da prescrição, muita gente não dá valor para ela, mas, gente, falar com vocês, é fundamental, porque é, é a chave de ouro ali do nosso exame, é a cerejinha do bolo, né, que a gente vai colocar ali e falar para a pessoa assim, cara, olha só, você veio aqui com esse problema, eu fiz esses exames clínicos em você, encontrei isso, 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 fiz a refração, e agora, para resolver o seu problema, isso aí que você está me queixando, eu vou passar para você isso aqui, ó. Esse é o seu óculos, esse é o seu grau. E aí eu tiro ali 3 a 5 minutinhos para explicar para ela. Tá vendo essa receita aqui, ó? Esse campo esférico aqui tá falando sobre a esfera do olho. Quando o olho, a esfera dela é um pouquinho mais alongada, você tem miopia. Quando a esfera é um pouquinho menor, você tem hipermetropia. E aí é o que muda o sinal. Tá vendo que o seu é negativo ou o seu é positivo? Isso aqui indica se é miopia ou se é hipermetropia. São problemas totalmente opostos, tá vendo? Então o olho é um grau, o outro olho é outro grau. Esse aqui é o cilindro, esse aqui é o astigmatismo. O astigmatismo é só a córnea aqui, olha o olhinho aqui, ó. Essa parte da frente ela é para ser lisa, ela tem uma ondulação. A luz quando bate, espalha. Então, por exemplo, você que tem astigmatismo, quando você vai dirigir de noite, o farol te incomoda muito, né? Não me incomoda demais da conta. Pois é, o astigmatismo faz isso. Tá vendo? Então a gente consegue explicar para a pessoa com a receita dela. E aí a pessoa fala assim: nossa, eu uso óculos há tanto tempo e ninguém nunca me explicou isso. Que bacana, que legal. Pô, você sabe pra caramba, hein? Como se eu fosse de outro mundo. Mas não, é normal. É o que a gente sabe, que eu sei que vocês aí também sabem. Então, quando a gente explica isso para o paciente, a gente gera autoridade, a gente gera confiança nele. E aí ele confia, ele indica para outra pessoa, ele fala bem do seu exame, e é isso que a gente precisa. E aí, quando ele chega na loja e cai numa loja diferente da sua, e essa loja faz o óculos fica bom, cara, vocês aí que trabalham com ótica, eu trabalho com ótica, vendedor, a nossa preocupação é, chegou uma pessoa, vai usar o multifocal pela primeira vez, nossa, será que vai ficar bom? Quantas receitas vocês não pegam de profissional que vocês sabem que são ruins, que você fala assim, nossa, isso aqui vai me dar dor de cabeça. Isso aqui não vai prestar não, hein? Mas a gente faz mesmo assim, porque a gente tem que fazer e a gente fica sem saber. E aí quando cai um profissional com a receita que é um cara bom, a loja cai, nossa, a receita aqui é do Bruno. Ah, pode fazer que tá, não tem erro não, é bom, o cara é bom, vai dar certo. Pronto, é o que eu preciso. E eu preciso fazer o vendedor da loja tenha essa confiança em mim, porque aí ele vai agendar para mim, ele vai marcar para mim, ele vai mandar para mim os problemas para eu resolver. Eu preciso desse momento para gerar confiança. Eu preciso desse momento para gerar para o meu paciente, falar, cara, ó, você tem sensibilidade, você trabalha muito com computador, eu vou indicar para você aqui um tratamento, filtro antirreflexo azul, que vai ajudar para... Enfim, é a hora que eu tenho para vender o meu peixe para o paciente, entende? O início da venda, ela começa ali. Dali fica mais fácil da pessoa chegar na loja e comprar, usar o produto que ele precisa, vai resolver melhor o problema dele. Bacana aqui a questão da prescrição, importante, beleza? Boa.